Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para gravarmos mais uma grande live para o canal e hoje estaremos realizando um super e mega debate entre um trinitário e alguém que não concorda com a doutrina da Trindade, que é o pastor Marcos Dias. Já quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, pegue o link, beleza, desse debate, o link aqui do YouTube, compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe nos grupos do Facebook, nos grupos de debate, beleza? Luiz, liga seu microfone, você tem 3 minutos, fica à vontade, tá bom? Você está com a palavra. Olha, boa tarde, Jadson, boa tarde, Marcos. Vamos lá, bater um papo, conversar, debater sobre temas importantes, e para mim esse é um muito querido, que é justamente falar sobre quem é Deus, de forma assim muito específica, né? Sobre temas da teontologia, e claro, aqui quando eu falo especificamente da Trindade, é uma obra, né? É um trabalho que eu até produzi. Então, produzi um livro, né, Comentário Trinitário da Bíblia Sagrada, onde a gente fala sobre essas coisas. O Marcos também fez alguns materiais dele, a gente conversa sobre isso. Então, vamos destrinchar algumas coisas aqui, a partir de agora. Para ficar claro para todos, né, antes da gente debater, a gente tem que entender quais são os fundamentos. Resumidamente, fundamento 1, tem 3 fundamentos, né, da doutrina da Trindade. Um é o monoteísmo, só um Deus. 2, o ser de Deus é constituído de 3 pessoas divinas. Fundamento 3, cada pessoa é de modo pleno Deus. Aí eu já vejo algumas... algo destoado um pouco aí do que o Marcos coloca no próprio livro dele, né, um dos que ele compartilhou comigo, onde, por exemplo, ele diz na premissa 2, da parte 2, argumentos para a doutrina da Trindade, a primeira ele fala corretamente, 3 pessoas da Trindade, embora use uma palavra que ela vai gerar uma polêmica lá no livro, compartilham uma essência divina. Na premissa 2, ele usa cada pessoa não é em si mesma Deus. Já deixando claro aqui para nós, então, não é esse o nosso ensino. Então, para deixar claro para as pessoas qual é o nosso ensino. É o que eu acabei de citar no fundamento 3. Cada pessoa é de modo pleno Deus. Já no livro do Marcos, você vai encontrar que cada pessoa não é Deus em si mesma. Tem outro trecho onde vai dizer que existe só um Deus em 3 pessoas, ok? De modo que nenhuma das 3 pessoas sozinhas é Deus, que tem uma forma polêmica de se expressar aqui também. E, mais uma vez, lá na frente, né, esse eu falei, ele está na página 317, na outra, por exemplo, ele diz, isso sugere que nenhuma das pessoas individualmente é Deus em si mesma, não é isso que nós pregamos, tá? Então, em termos de trindade, né, no próprio livro do Marcos, acho que tem algumas coisas aí a serem ajustadas. Quando a gente fala da forma como vemos algumas coisas aí na teologia do monoteísmo absoluto, proposto por Marcos, realmente tem bastante coisa que eu quero trazer aqui, fiz bastante recortes, mas essencialmente, resumidamente, o Marcos entende que há uma ousia, ele pode me corrigir se estiver errado, onde essa ousia é o Pai, mas essa ousia se estende ao Filho e emana o Espírito. E a gente vai ver as implicações disso ao longo de tudo que nós falamos aqui, vamos falar aqui. Já a doutrina da Trindade diz que Deus, o ser de Deus, né? Deus é Pai, é Filho, é Espírito, e cada pessoa não é outra pessoa, né? Ou seja, há pessoas distintas, um único Deus. E vamos ver o que a Bíblia diz. Eu vi que o livro dele fala muito ali da patrística, né? Cita algumas questões históricas, mas vamos ver aí o que é, principalmente como eu proponho no meu livro, né? Vamos à Escritura, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse tema. Muito bem, agora o pastor Marcos Dias está com a palavra. Fica à vontade, 3 minutos, pode falar. Ok, desde já quero agradecer a oportunidade que Deus tem nos dado. Obrigado, Luiz, obrigado a todos, né, o moderador, todos aqui, todos que estão ouvindo. Nós adotamos o princípio do monoteísmo absoluto, deixando claro que Deus é um. No livro em questão, por exemplo, o monoteísmo absoluto, estou com ele aqui? Não estou com ele aqui na mesa. A gente trabalha um dos modelos de trindade, que é a trindade informal, apesar de que a gente toca também na trindade anárquica. Então, para quem está em casa, só para você entender, existe assim 3 modelos de trindade que são mais conceituados. No entanto, existem vários outros modelos, como a trindade informal, que é do povão, né? A trindade monárquica, anárquica, a poliárquica e a virtual. Todos esses modelos arroga para si a doutrina da Trindade. Contudo, elas têm problemas intrínsecos, em que um não comunica com o outro, no entanto, ainda dizem ser trinitários, né? Então, a gente
trabalha desde dos primeiros livros, a gente trabalha desde o padrão que nós consideramos e que chamamos de informal, e nós vamos passando por todos os modelos até chegar na ortodoxa, certo? Que bebe-se muito também no período escolástico, em especial de Tomás de Aquino. Então, a gente tem todo esse arcabouço histórico, bíblico, filosófico e por aí vai. Mas o que a gente define? Só respondendo aqui antes, né? Dentro de uma construção onde se crê, aí entra o paralelo, onde se crê que existe uma ousia entre as pessoas, nesse modelo nós dizemos que o pai é a ousia, mas não é, de fato, a nossa definição dessa forma. Trabalhando o modelo em paralelo. Se existe uma ousia que fosse 3 pessoas, no nosso modelo, essa ousia teria que ser o pai. Acabou o tempo, não, né? Opa, não tem 1 minuto, que bom. Então, o que eu vou aqui focar nessa noite é sobre a ontologia do ser de Deus. Eu quero deixar claro que, para nós, Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Nós não temos problemas em relação a isso. Agora, como isso ocorre? São 3 ontologias divinas, são 3 seres divinos, é um ser em 3 pessoas, o próprio ser é a Trindade. Então, é essa construção que nós vamos buscar definir essa noite, para que você em casa possa compreender melhor se, de fato, a Trindade ou o monoteísmo absoluto, qual, de fato, é a doutrina bíblica, né, que parte de pressupostos bíblicos. Então, de modo geral, é isso. Ok. Luiz, você vai começar fazendo a primeira pergunta, você tem 2 minutos, fica à vontade, liga o microfone e pode ir. Então vamos lá, Marcos, a minha primeira pergunta para você vai em relação à pessoa do Espírito Santo. Na página 291 de um dos seus livros, você diz assim, que nunca foi visto, né, o Espírito Santo como outro ser, que nem a gente defende essa ideia do ser aqui distinto, né, um único ser. Nós defendemos e 3 pessoas distintas, mas tudo bem. Você faz nunca foi visto um outro ser, né, como outro ser, e aí você cita várias saudações duais, onde, por exemplo, da parte do Pai e da parte do Filho, e pergunta, onde está a pessoa do Espírito Santo? A minha pergunta para você, então, vai justamente nesse sentido. Nessas várias citações que você colocou lá na página 291, muitas delas são saudações, e lá no grego é apô, mostrando que é uma pessoa distinta, não apenas uma emanação, né? Jesus não é uma emanação do Pai, é uma pessoa distinta do Pai. Então, apô apontam para as pessoas distintas. A minha pergunta para você e para mim aqui, a gente já fecha basicamente uma das discussões muito claramente, Apocalipse 1, 4 a 5. Apocalipse 1, 4 a 5, nos fala, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz você seja da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Pai, da parte dos 7 Espíritos de Deus, eu acredito que você não vai discutir aqui, né, Marcos, que aqui é o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo. Nos 3 termos aqui, ele usa apô, ou seja, uma saudação da parte das 3 pessoas. Como fica a questão da transcendência e imanência do Espírito nesse caso? Se o Espírito Santo é a imanência do Pai, por que ele está falando da parte do Pai e ao mesmo tempo a parte do Espírito? O apô está ocorrendo tanto para o Pai, como para o Filho, como para o Espírito, no início de uma saudação da carta, deixando claramente que são 3 pessoas distintas. Isso não é coincidência, é claro, tem uma live onde eu falo só dimensões triádicas, mas aqui é uma das que pouquíssimas pessoas conhecem, eu vi que no seu livro você também não menciona, gostaria de ver como você lida com esse texto e com alguns outros também, e que vão nessa linha, né, como você vai falar lá nos seus escritos, como que concilia isso com a sua visão, que o Espírito Santo é a emanação de Deus, isso implica, estou lendo que é os seus escritos, né, Marcos? Isso implica afirmar que o Espírito Santo tem todas as qualidades e qualificações. Ok, 5 minutos, Marcos Dias, fica à vontade. Deixa eu só perguntar aqui, mas meu tempo vai ficar aberto. Você leu nessa edição que eu te mandei lá, que eu pedi para você, que eu disse que ia mandar para você, ou na antiga? Só para mim dar uma lida aqui. Foi na antiga? É a segunda edição, volume 2. Não, tudo bem, tá. Essa eu não tenho aqui. Eu estou com a 5ª edição e a 4ª. Mas vamos lá. Então eu vou tentar. Eu ia ler. Eu ia ler. Mas tudo bem. Dentro da nossa Constituição, primeiro eu vou ter que trabalhar o arcabouço geral, né? Dentro da nossa Constituição, primeiramente a gente tem que entender o que é transcendência e imanência. Transcendência é uma característica do ser de Deus, aonde ele é maior do que qualquer definição que eu possa trazer a ele. Portanto,
não é o fato de ele apenas não estar, por exemplo, agora aqui entre nós, mas é o fato que ele transcende aquilo que meus olhos veem, transcende aquilo que meu entendimento pode chegar, ele transcende todas as coisas. Esse é o Deus bíblico, certo? Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é a questão aqui, o Espírito Santo não é literalmente o Pai. Na nossa teologia, ele é a ação imanente deste Deus que é transcendente. Assim como Atenágoras de Atenas, lá do século II, diz que assim como existe o Sol e os raios do Sol emanam desse Sol, assim é o Espírito de Deus. Então, há sim distinção. Ou assim como o fogo e o calor, um emana do outro, mas não quer dizer que é o mesmo. Só que um é a consequência do que o outro é. Então, Deus é transcendente, mas como conhecer Deus que é transcendente? Através de uma ação imanente. Vale ressaltar que na nossa teologia, após morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele carrega atributos de um ser pessoal, trazendo a continuidade daquilo que nós chamamos de obra da consolação. Então, é normal, principalmente pós-morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo carregar características de um ser pessoal. Então, para nós não tem problema chamar para nós não tem problema, por exemplo, Atos 13, onde o Espírito Santo chamou Barnabé e separou para uma obra a qual Deus tinha chamado, a gente nunca teve problemas com isso. Quem tem problemas com isso são arianos que negam e que acreditam que o Espírito Santo é como uma força impessoal de fato e que não carrega estes atributos. Então, para nós, não tem problema nenhum em relação a tais questões. No mais, o próprio Robert Leighton, na página 68 do livro A Trindade, ele diz que todas as 400 e poucas passagens que se fala do Espírito Santo, ele não é apresentado de fato como uma terceira pessoa. Dentro dessa construção, a gente sabe que a Trindade ela é uma construção já tardia, do século V, século IV. A gente pode colocar até o século IV, se colocar os estágios iniciais dos pais capadócios. Mas, respondendo objetivamente aqui, eu acho que nem preciso ler o texto, porque não gera problemas. Aqui a gente não tem defesa. Primeiro, a palavra pessoa só veio existir no século V através de Boécio, né? Mas que o Espírito Santo carrega essas características de um ser pessoal, a gente não tem problema nenhum, não é o que a gente tenta desconstruir aqui. Então, sim, não temos problema nenhum com isso, tá? Acabou o tempo? Como é que tá aí? Tem 1 minuto ainda. Pronto. Então, para nós, o Espírito Santo, volto a dizer, ele é carregado dessas características e, para encerrar aqui, deixar bem objetivo, já que não é essa pergunta não é uma coisa que eu preciso trazer uma defesa, o Espírito Santo ele só não tem uma personalidade própria, certo? Como James Gunn e outros teólogos de peso citam a mesma coisa, inclusive alguns que estudam a cultura semítica. Mas é isso, de modo geral é isso. Luiz, 5 minutos, fica à vontade, liga o microfone. Só uma observação, eu não estou vendo o relógio, tá, Jadson? Acho que o Marcos aí também não viu. Não, vi não. Aí, beleza. Então, vamos lá. Marcos, eu não me senti respondido. Eu vejo que você está muito alinhado com o livro que você escreveu. Conceitos lá de pessoa, ser pessoal, a comparação do Sol e o raio do Sol. Lá, na verdade, você usa o fogo e o calor, né? E já tem um conselho, eu acho que toda analogia é falha, ainda que você tentasse utilizar esse tipo de coisa, porque se você, por exemplo, pegar a questão do fogo, o fogo é uma reação físico-química, já o calor é energia, então já seria um elemento totalmente distinto do outro, então toda analogia vai ser falha. Eu acho melhor até evitá-las. Mas, assim, vamos direto ao ponto do que você colocou. Eu acredito que você não entendeu realmente, Marcos, qual que é o cerne da minha questão, que justamente tem a ver com a transcendência e a imanência de Deus. Não faz sentido que o Espírito Santo seja a imanência desse Deus transcendente e numa saudação venha algo da parte dos dois na mesma colocação. Eles estão no mesmo ponto referencial. Se o Espírito Santo fosse um imanente, você deveria ver apenas um apô para o Espírito ou apenas um apô para o Pai. Então, para mim, esse texto, além de não estar respondido, ele claramente mostra que o Espírito Santo e o Pai são pessoas ou seres pessoais distintos claramente entre si, embora o mesmo Deus. Esse texto, inclusive, reforça a Trindade, porque aparecem 3 pessoas e o apô ali para as 3 pessoas. Agora, vamos lá. Eu não fico fazendo essa distinção entre pessoa e ser pessoal, mas embora eu tenha lido isso no seu livro. E vamos lá. Quando a gente olha para outros textos, isso se corrobora, Marcos.
Embora lá no seu livro você várias vezes cite isso, né? Enquanto o filho é uma pessoa pelo qual o pai se estende seu poder, o espírito é sempre... Aí você fala assim, o espírito é sempre uma projeção aplicada ao pai ou ao filho, mas nunca uma terceira pessoa. Se o Espírito Santo é sempre uma projeção, por que quando eu vou em Mateus, eu só estou repetindo o mesmo argumento, e quando eu vou em Mateus, capítulo 3, 16, 17, eu vejo os três novamente. E percebe? Porque a voz do Pai é vista do céu, eu não estou olhando para a parte do Cristo agora, e o Espírito Santo como pomba. Se o Espírito Santo é imanência de Deus, não faz sentido ter vindo uma voz do céu. Agora, se vem uma voz do céu já imanente, ela não é transcendente, porque eles estão ouvindo, está ressoando nos ouvidos das pessoas. Então você tem duas imanências, uma do Pai e outra do Espírito. Não faz nenhum sentido, entendeu? Ou seja, esse texto cabalmente prova que não tem como você encaixar o Espírito como imanente e o Pai como transcendente apenas nessa lógica dualista. Pelo contrário, o próprio batismo de Jesus, assim como a saudação em Apocalipse 1, demonstra claramente que são pessoas distintas de um mesmo Deus, exatamente como a Trindade diz. E aí, claro, tem algumas coisas interessantes de outros recortes que você faz. Eu vou aproveitar aqui o restante do tempo. Quanto tempo tem, Jadson? Quanto tempo a gente tem? Só para ver se... Beleza, 2 minutinhos, legal. Lá, em outros trechos do seu livro, você diz assim: para os crentes modalistas, o significado do nome singular é que o Pai, o Filho e o Espírito estão se referindo a diferentes autorrevelações da mesma pessoa, como uma força... Ou seja, se são autorrevelações da mesma pessoa, né, me parece que a sua visão ela tem uma espécie de modalismo, sim. Porque você olha o Espírito como imanente, então você tem uma autorrevelação da pessoa do Pai e do Filho, né? E o Espírito imanente. Enfim, tem alguns termos que você usa, Marcos, embora com alguma roupagem diferente, onde eu vejo muitas similaridades com algumas coisas que já foram ditas no passado, né, por outras visões, e como você mesmo mencionou de trindade, né, na verdade os exemplos que você dá ali, né, chama o nosso de anarquismo, né, o seu de monarquismo, os outros ali, na verdade, são triteísmos, né, nem são trindade clássica realmente. A trindade ela tem sido bem consubstanciada historicamente nesse sentido. Agora vamos para outros recortes aqui, como uma força ativa, como algumas religiões defendem, o Espírito Santo tem todas as qualidades daquele que o emana, foi o que você também citou em outro momento. Ora, se tem as mesmas qualidades daquele que o emana, e o Pai é uma pessoa, então o Espírito deveria ser uma pessoa individual, a não ser que você diga que ele não tem todas as qualidades daquele que o emana. Enfim, é uma sequência, né, de construções e desconstruções que eu tenho visto na sua proposta, Marcos. E, mais uma vez, o texto, em vários momentos, eu recomendo depois vocês assistirem no meu canal, Teólogos, menções triádicas, onde mostra várias vezes Pai, Filho e Espírito Santo distintamente e numa posição de unicidade. 2 minutos, Marcos Dias, sua pergunta, fica à vontade. Ok. Só pontuando aqui que não tem como existir duas imanências, né, devido a que aquilo que é imanente é inseparável da natureza. Então, a questão é a definição do que é imanente e transcendente. Tá? Então, a coisa não é por aí. Mas, fazendo minha pergunta, eu vou perguntar de maneira simples e começar por uma pergunta bíblica, que seria, a começar, se eu procurar aqui, então, de maneira simples, professor, na Trindade clássica existe uma fonte, certo? Essa fonte é dita pela tradição que essa fonte é o Pai. Então, o Pai é a fonte da própria Trindade. Logo, dele procede tanto o Filho quanto o Espírito Santo. A minha pergunta aqui para a sua doutrina, quem é a fonte? Existem 3 fontes? Nenhum é fonte? E qual seriam os textos bíblicos que você teria para me apontar se são 3 fontes, se são uma? Como que você vê isso? 5 minutos, Luiz, fica à vontade. Na verdade, a pergunta que eu acho que você me faria, Marcos, ela vem depois na sua réplica, né? Porque aí você realmente vai apresentar os textos. Eu imagino que você vai apresentar. Você conhece a minha visão, eu não creio na geração eterna do Filho, porém, aí uma informação nova, talvez aí para muitos. Eu não vejo problema na geração eterna do Filho com a forma ortodoxa como é vista como uma heresia e... Opa, pode falar. Marcos, o áudio do Luiz para você está travando?
Tá zumbindo muito. Ah, é? Pode ser o ventilador aqui, só um minutinho. Sim, é bom, Luiz. Galera, deixem um like nessa live, beleza? Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Pronto. Melhorou? Não, Melhorou, Jackson? Não. Ah, não. Ainda não. Ainda não? sai e entra de novo. Vamos lá rapidinho. Beleza. Enquanto isso, eu quero já deixar um comunicado aí para o pessoal que está assistindo. Essa semana que estará entrando, estarei lançando o meu livro que eu escrevi, A Prova Definitiva que Jesus é Real, uma análise pressuposicionalista, lógica e histórica acerca da existência de Cristo. O Marcos Dias também ele tem um livro, depois ele vai estar falando no final da live, divulgando para vocês. Do mesmo modo, o Luiz ele tem um livro acerca da Trindade, ele estará divulgando. Então aguarde, semana que vem estarei aí lançando o livro que eu escrevi. Beleza, galera? Luiz, fala aí. Opa, e aí, estão me ouvindo bem agora? Sim, Agora vou tá soltar bem. o seu tempo de novo, tá bom? Pode ir, fica à vontade. Joia, então eu estava dizendo que existe uma doutrina da geração eterna do filho, ela, pelos pais da igreja, realmente era majoritário ali, historicamente. Eu vejo alguns problemas na forma como se lida com a geração, porque gerar, para mim, realmente vem de um ponto a outro, que exige tempo, e eu acho que tem implicações ruins, embora não ser, eles defendam de fato que o filho é eterno e é plenamente Deus, não diferente do que o Marcos defende. Porém, independentemente disso, eu não vejo nenhum problema que a relação pai e filho existisse desde a eternidade. Não é a minha defesa diretamente, mas também não vejo nenhum problema, o que explica muitos desses textos. Para mim, na verdade, muitos desses textos onde vai tratar o filho antes da geração, como gerado, antes de ele ter sido gerado, pode ser uma forma de perfeito profético, se você conhece recurso aí do Antigo Testamento, e, claramente, nessas formas de lidar com o texto, aí você tem textos bíblicos que eu respondo no meu próprio livro, mostrando que a maioria das vezes, sim, quando fala de Deus ser a fonte de várias coisas em relação ao Filho, por exemplo, tem a ver com a encarnação ou até mesmo com a ressurreição de Jesus, como é o caso, talvez você cite, de João 5:26, onde concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Porém, você vai ver que ao Filho ter vida em si mesmo não é só a vida em si mesmo, é julgar os mortos, ver se chegar os salvos, anunciar os que provêm de Deus. Tenho todas as citações no meu livro esmiuçado isso aí, mostrando que tem a ver com a encarnação, e em outros momentos com a ressurreição, como você tem lá em Hebreus 1. Não é um problema para a doutrina da Trindade, e isso também tem outros colegas meus, né, como Newton, que defende a geração eterna, e de uma ou de outra forma eu vejo que o monoteísmo absoluto não se encaixa, a visão da Trindade permanece realmente, permanece sustentada. E aí, aproveitando de passagem para dizer também, nós não vemos, pelo contrário, já que a gente está pensando nesse tipo de coisa, justamente o que nós não vemos em momento nenhum dizendo que Deus é a fonte absoluta de um filho que entrou e veio à existência em algum momento do tempo. Pelo contrário, vai dizer que Jesus criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, criou inclusive o tempo. Então ele é eterno. Não tem como o Pai ser a fonte de Jesus nesse sentido, porque Jesus também é eterno. Enfim, e a mesma coisa em relação ao Espírito. Tem muita coisa que a gente poderia dizer nesse aspecto. Quando você olha para textos bíblicos, e aí deixa eu tentar aproveitar mais alguns aqui, o que a gente vê é justamente o contrário. Você vê, eles impedem a igualdade. O João, capítulo 5:23, diz, honre o filho assim como honra o pai. Eu acabei de citar 5:26, né? No 5:23 ele fala, honre ao filho assim como vocês honram o pai. Ora, se na visão do monoteísmo absoluto seu, né, Marcos, Deus é a fonte de tudo, faz sentido ele ter trazido à existência algo que estava no nus, como você fala, né, no nus, na mente de Deus, a sabedoria, e ela veio à existência, e aí Deus coloca não é emana, né, você vai usar outra expressão, mas você comunica a esse filho todos os atributos divinos, e aí você adora esse filho, porque eu sei que, como a gente já conversou, você reconhece que Cristo é adorado. Pelo contrário, aí sim a gente tem um problema, Marcos, gravíssimo. Gravíssimo em que sentido? Que, na sua visão, então,
Deus, embora você não use esse termo, a gente já disputou sobre isso em outros momentos, mas na prática isso é criar. Você pode não usar esse termo, é só uma questão semântica, mas criar, vir à existência, enfim, vir a ser. Deus criou, com todo direito ao pleonasmo, uma criatura, e essa criatura agora é adorada. Isso é idolatria. Então Deus seria o autor da idolatria nessa visão. E esse acho que é um dos pontos mais graves, Marcos, da visão que você defende, sendo bem sincero. Isso precisa ser tratado com muita seriedade. Eu não posso adorar uma criatura. Jesus é uma criatura. Só porque Deus colocou em Cristo os atributos do Pai, né? Agora podemos adorar essa criatura porque os atributos divinos estão nela. Que é basicamente o que você defende. Inclusive, Marcos, aproveitar esses últimos momentos dizendo justamente isso. Um dos pontos críticos que eu tenho visto na sua visão, e falo isso com respeito, é justamente a ambiguidade em muitos momentos, tá? Eu já vi muitos debates seus, tive que ler, tive que conversar diretamente, para só então entender algumas proposições suas, que elas passam por algumas ambiguidades realmente. Tanto que o Euler Lopes, né, e eu acho bacana o trabalho dele, ele acabou fazendo, acho que foi uma revisão, né, cooperou ali com o seu trabalho, e naquela época ele não entendia exatamente o que você defendia. 5 minutos, Marcos Dias, fica à vontade, vai lá. Muito bom, muito bom. Olha, assim, ficou meio ambíguo o que você falou. Você disse que não via problema na geração, mas eu creio na geração, mas tem problema na minha geração. Mas na Trindade não tem problema. Sendo que você disse no começo da sua fala, depois o pessoal vai observar, você disse no começo da sua fala que você não tem problema com os trinitarianos que creem na geração, até por mais que você veja que se for gerado, teve que partir de um ponto da geração. Ou seja, teve que ter um começo temporal. Ou seja, você diz que não vê problema, mas já está pontuando para o problema. Do mesmo modo, é o que nós apresentamos, certo? Os pais pré-nicenos, eles trabalhavam a geração, e a doutrina da geração, ela só não é aceita na trindade anárquica, nessa trindade moderna, que ela não tem respaldo na tradição, ela é uma doutrina que surge com o tempo, né, século XX. Então, esse modelo é que não bebe da tradição. A questão aqui nós não cremos, primeiro tem que fazer uma defesa de alguns pontos, nós não cremos que Jesus é criatura, nós não cremos que Jesus é criado, certo? Diferente da trindade clássica, que diz que a geração se deu por via do intelecto, certo? Ou seja, Deus tem uma imagem mental de si mesmo, ele gerou uma imagem mental de si mesmo. Aí o pessoal diz, houve um momento que Jesus existiu? Aí o trinitário ortodoxo diz, nunca houve, porque nunca houve um momento que Deus não se conhecia. Mas quando ele gera a imagem mental de si mesmo, essa imagem mental é Jesus. Tem alguma coisa errada. Se isso não é unicismo, eu não sei mais o que é. Essa imagem é ad intra, porque Deus não é composto de corpo nessa doutrina clássica. Não é composto de corpo, não tem nada, é uma mente para as três pessoas. Então, essa imagem está no intelecto de Deus. Outra coisa que foi tocada sobre o professor Euler. O que eu posso falar aqui, já que foi tocado o nome, eu acho que está com 2 semanas só que eu conversei com ele novamente sobre o livro. E se tem uma coisa que ele entendeu, foi muito bem a proposta do livro. Eu não sei o que ele disse para vocês, eu sei o que ele fala para mim. Então, se ele falou alguma coisa, eu não sei. Eu sei que ele leu 2 livros. Se ele não tiver entendido lendo 2 livros, ele não vai entender mais, não. Porque ele escreveu a parte gramatical do segundo. E já no que diz respeito à fonte, né, a gente tem a escritura ali de Paulo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, para nós há um só Deus, aí trabalha o artigo definido, o Pai, então, de onde tudo procede. E ele vai trabalhar o Pai de quem que tudo é e para quem viemos. Deixa eu abrir aqui. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas são. Né? Se você notar, Paulo está deixando bem claro aqui, né? Ele está usando o pronome, no caso dativo, com essa função de possessivo nós, para a igreja, nós temos, sim, essa fé em um único Deus, né, os cristãos, e que o Pai é esse único Deus, ele define, né, através desse artigo definido, quem é esse único Deus, a origem de tudo, a fonte, né, inclusive a fonte última do Filho, né, você pode ir lá na gramática de Daniel B. Wallace, quando ele trabalha nas preposições, na página 371, e também na Dana Woods, né, que ela vai tratar acerca disso, e vai demonstrar que o Pai está sendo, sim, a fonte, né, e você vai ver que nós temos um EC seguido de um genitivo, mostrando exatamente que o Pai é a fonte do Filho. Aí Jesus é o senhorio de Deus, ou seja,
ele não pode ser uma criatura porque ele já é o intermédio da criação, ele não é a fonte última, ele é o intermédio das coisas que são criadas. Então, ele não pode fazer parte da criação. Então, na nossa doutrina, Jesus não é criatura. Jesus, na nossa doutrina, ele é o intermédio pelo qual Deus cria todas as coisas. Necessariamente, Jesus precisa ser antes das coisas que foram criadas, como, por exemplo, João 1, mas ali já é outro texto, João 1, certo? De modo geral, 1 minuto, é isso? Então, de modo geral, é isso, né? Agora, a depender do contexto geral, Paulo trata, por exemplo, Deus, o Pai, como fonte, como um meio, como fim. Por exemplo, Romanos 11:36, né? Paulo vai tratar acerca disso, quando ele diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, aqui nós temos também 3 preposições, né? Que é a preposição de a, seguida também de genitivo, a preposição eis, né? Então, assim, se for seguir aqui, só para não tomar muito tempo, o que eu quero dizer? O que a Bíblia ensina é que existe uma fonte. Não tem como a gente negar e dizer assim, não, mas Paulo não estava tratando acerca disso, estava tratando acerca de questões ontológicas, de fato, e que ele coloca como fonte última. O que isso quer dizer? Ele é aquilo que Aristóteles chama de motor imóvel. Ele gera tudo, move tudo, mas nada o move. 2 minutos, Luiz, a sua pergunta. Ok, fica à vontade, pode ir. Observando aí o detalhe que o Marcos comentou, sobre a geração eterna, foi a mesma coisa que a gente discutiu no WhatsApp, né? Foi o mesmo caminho. O que eu disse é que eu não acho que algumas peças da geração eterna se encaixam, mas que ela por si só ela não conclama para si uma heresia, ela conclama que Jesus é plenamente Deus, é isso que eu quis dizer. Agora, vamos lá, e tem bons colegas aí nessa área que também refutam da mesma forma o monoteísmo absoluto. Agora, vamos lá. A minha pergunta vai, mais uma vez, porque eu senti que a gente não aprofundou, então já vou nela, na adoração a Jesus, porque foi um dos pontos que eu coloquei na minha réplica, agora entra como uma pergunta de fato. No seu livro, Marcos, você diz assim, Jesus, por sua vez, tem a divindade, ele não é a divindade. Então, tá bem claro, ele não é a divindade. Ele não é a divindade. Beleza. Em outro momento, você vai dizer que ele é o primeiro broto do Pai. Primeiro broto do Pai. Ele surgiu, olha só agora, mas na medida que ele surgiu para ser a ideia e o poder energizante de todas as coisas materiais, está no seu livro. Se ele surgiu, ele foi criado, Marcos. É aquela mesma discussão que a gente teve, é semântica. Você pode usar um termo de uma forma, como um neologismo, né, de uma forma inovadora, mas o fato é que, por definição, para as pessoas que nos ouvem, é isso que eu falo quando eu falo de ambiguidade. Você precisa deixar mais claro para as pessoas. Jesus veio à existência. Para você, Jesus veio à existência. Ou seja, e como você não nega a adoração a Jesus, você está dizendo que nós temos que adorar um ser que veio à existência só porque agora o Pai compartilhou os seus atributos com ele. O que é algo que soa assim, não só grave, mas absurdo, de fato. E permita-me, não estou querendo ser ofensivo com isso. Mas, de fato, o argumento é muito sério. E aí a minha pergunta é essa. Como você lida com isso? Com um Jesus que surgiu e você adora. Então você adora um ser que surgiu. Essa é a minha pergunta. Você adora um ser que surgiu e isso está de acordo com as escrituras, ô Marcos? Aquele mesmo Deus que disse que antes de mim nenhum Deus que se formou e depois de mim nenhum Deus haverá, mas agora, mesmo que esse mesmo Deus agora está em outro ser, esse outro ser pode ser adorado. Eu não posso adorar ídolos, imagens que não são Deus, mas posso adorar outra criatura que Deus vai lá e fala, adore ele. Né? 5 minutos, Marcos, fica à vontade. Bom, o texto que eu citei aqui de 1 Coríntios 8:6 já responde esse ponto, né? Vale só ressaltar de novo que... Mas eu ia tocar a questão do livro, mas acho que é bom não tomar muito tempo nisso. O 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, mostra que o Pai é a origem até do Filho, certo? Citei o mais genitivo, que ele é a fonte, né? Então, assim, ele já é a fonte. O que não pode existir é 3 pessoas, certo? Que aí, para mim, é um problema muito grande. Se eu tenho 3 pessoas, que é o seu caso, que você não crê, que existem um ser que procede, o Filho e o Espírito, um por geração e outro por processão, porque isso é o conceito clássico de Trindade. Se você não crê que procede, você não está crendo na base da história da igreja, você está trabalhando algo alheio a ela, certo? Então, sim, na nossa doutrina procede, né? Nós cremos nisso. E lembrando, só antes que eu esqueça, você citou sobre o filho ser o broto. Sim, quem disse isso foi Atenágoras de Atena. Deixa eu só procurar aqui
para ficar mais fácil, eu leio o que ele diz. Vamos ver o que ele diz, né? Porque ele fala com todas as letras, né, que o filho é o primeiro broto do pai, de fato. E vamos ver aqui. Deixa eu abrir. Enquanto eu estou abrindo aqui, porque eu não estava pensando em entrar em patrística, pronto. E aqui, o texto é bem grande. Eu vou ler só um pedaço aqui, tá? O texto é bem longo, porque eu coloquei um texto bem longo. O pai, cadê? Ele é o primeiro broto do pai, não como tendo sido trazido, olha só, isso aqui quem está dizendo aqui, ó, não como sendo trazido à existência, porque ele está trabalhando a questão de ato e potência. Aí ele vai dizer, mas estava como potência, então não tem nada a ver com criação. Aí eu volto a dizer, estava em potência. Então, o que ele está dizendo é isso, e o contexto estava dentro dessa questão, né, estando em potência. Então, não tem nada a ver do nada, né, como se fosse a criação. Outra coisa, nós trabalhamos 3 classes de seres, né? Existem os seres contingentes na filosofia clássica e o necessário. Para nós existe o ser contingente, necessário e o contemplativo, certo? E aí essa questão do contemplativo, nós trabalhamos na contemplação ativa e a passiva é quando estava na Terra. Mas isso aí já é outra coisa. Tem um ponto que você citou, e agora fugiu da mente, que eu achava importantíssimo, fui falar agora esqueci. Mas voltando ao ponto, né? Então sim, nós cremos que Jesus deve ser adorado. Se eu creio que existem 3 pessoas e que não existe fonte, isso é a base de todo e qualquer triteísmo. Se existe 3 pessoas que são autoexistentes em si mesmas, ou seja, a necessidade do seu ser depende delas mesmas, a razão do seu ser é delas mesmas, isso seria a base, com todo respeito, de um triteísmo. Outro problema é, eu não posso, dentro da filosofia, dentro da lógica, eu não tenho 2 infinitos, 3 infinitos. Por exemplo, você pega a Metafísica, parte 5, de Aristóteles, ele diz que aquilo que é infinito, não pode existir um outro infinito. Se existe um outro ali, aquela infinitude tem que ser dividida entre os 3. Ou seja, se Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, de igual modo, estas divindades, elas não são o absoluto. Porque o absoluto seria como eu posso dizer, seria a base ou a unidade dos 3. Então, dito isso, o que eu posso dizer é que se eu tenho seres que são autoexistentes em si mesmo e eu não tenho infinitos, apenas um finito, eu tenho que entender se a essência está para as pessoas tal quanto as pessoas estão para a essência, porque se está, isso é o triteísmo de fato. Se não está, eu tenho que ver quem é o ser de Deus desses 2, porque dentro da visão aristotélica, tudo que existe é ser. Se eu excluo a ideia de que só existe um ser, 2 destes aí, eles simplesmente não podem existir, porque tudo que existe é ser, a não ser que eu traga uma definição de ser baseada em outra camada. Tá? Acabou o tempo não, né? Ok, agora Luiz, 5 minutos, pode ir, liga o microfone, está com a palavra. Vamos por partes. Voltando aqui do fim para o início da fala do Marcos, justamente você acabou de refutar o triteísmo na sua fala final, 3 infinitos. Você até usou o termo seres, provando que não se aplica à Trindade. A Trindade justamente usa outro vocabulário e outras definições, então não cabe a nós falar de 3 infinitos. São 3 pessoas distintas e apenas uma essência. Assim como o Dr. James White, que você também já disse que já leu, cita justamente esse exemplo, que uma pedra é nenhuma essência. Aliás, uma essência e nenhuma pessoa. Um ser humano é uma essência e uma pessoa. Deus é uma essência e 3 pessoas. Portanto, esse argumento não cabe. Quando você citou Coríntios e outros textos falando de Deus e o relacionamento dele com o Filho, eu concordo com isso e falo no meu livro. Inclusive, isso mostra o relacionamento da Trindade na sua ação de salvação, como eu cito especificamente no meu comentário lá do livro, lá em Efésios capítulo 1, onde mostra justamente isso das pessoas da Trindade. Mas mesmo que fosse na geração eterna, é isso que eu quero reforçar, que eu vejo que o Marcos talvez tente me colocar contra os outros colegas que defendem a geração eterna, o que eu quero mostrar é que independe. Em qualquer visão dessas, o monoteísmo absoluto é refutado nesses pontos que eu estou apresentando. Enfim, está respondendo no meu livro. O extra-bíblico, isso que eu percebo, o Marcos, em muitos momentos, não só no seu livro, mas nas suas falas, eu estou vendo justamente isso. Você precisa ir para a patrística
para tentar resgatar. Inclusive, eu vejo, o próprio Newton comenta que você coloca ali na boca da patrística coisa que eles não quiseram dizer, quando eles usam broto ou usam algum outro tipo. Não é no sentido que você utiliza da sua forma sistematizada hoje, e o Newton está aí, acho que está até no chat para confirmar isso. Fora isso, cria outros termos filosóficos, não estou dizendo que a filosofia não pode ser desenvolvida nesse sentido, mas de um ser contemplativo que é justamente contraditório no sentido de que ele não é nem contingente nem necessário, mas no final das contas você faz dele sim um ser contingente porque ele veio à existência e é isso que você evita, né? Por isso você evita o termo criado, mas no final das contas é criado. E aí você fala da questão questiona em vários momentos aí o filho. O filho, eu concordo com Frank Ferreira, que ele é uma forma condescendente de Deus se manifestar. Condescendente por quê? Se fosse filho legitimamente, teria que ter uma esposa. Aí os mormons defendem que Deus tem uma esposa. Não é isso. Filho é uma forma condescendente de se dizer, assim como espírito, assim como pai, para que nós que estamos aqui na Terra entendamos minimamente o relacionamento trinitário. É apenas isso. E, enfim, e o Broto lá no seu livro, né, acho que vale a pena você citar a fonte, inclusive, citar o pai da igreja, quando você usa lá o termo Broto, né, acho que é uma sugestão interessante. Mas vamos lá. No final das contas, Marcos, o que eu percebo é que não foi respondido mais uma vez, pelo menos não nesse ponto específico, em que eu não vi da sua parte dizendo, eu adoro Jesus, um ser que veio a existir. Ou talvez outros termos, eu sei que você evita alguns termos, e para mim isso gera muita ambiguidade, como eu falei, para o seu próprio público, para entender o que você de fato defende. Como eu falei, eu precisei ler livros e ver vários debates seus para começar a realmente entender a sua proposta, justamente porque eu acredito que não está clara. Talvez você discorde disso, Marcos, mas aí fica até um feedback, tá? Eu acho que isso acontece até no seu livro, né? Você, por exemplo, em alguns momentos, e não é uma retaliação aqui, mas você comenta, por exemplo, que o meu livro é curto. Tudo bem, 170 páginas mais ou menos. Estou fazendo a segunda edição, quero ampliar, mas a ideia foi ser curta mesmo, para ir objetivamente nos textos. Mas no seu livro, por exemplo, eu vejo essa dificuldade. Você pega ali, a gente pega ali, por exemplo, a questão de repetições, né? A progressão do livro, ela não é uma leitura fluida, você tem repetição de tabela na página 53, 61 e 173. Inclusive, eu sugeriria uma revisão ortográfica, porque Wisby, por exemplo, está como Wisber. Eu vi vários erros de concordância, pontuação, acento. Enfim, isso não é um argumento em si mesmo. Eu só estou acrescentando, dizendo o seguinte, Marcos. Eu acho que esse tipo de coisa, no final das contas, só serve como uma evidência para mostrar o quê? Não é denegrir o seu livro, não é isso, mas mostrar que eu acho que precisa ser revisado mesmo a própria lógica que você obedece no livro, que é uma coisa que eu apontei desde o início das nossas conversas, que eu vejo problemas graves na lógica proposicional, né? E é uma das coisas que eu estudo muito, né? Lógica proposicional, eu praticamente sou um gabaritador de lógica proposicional, sem me achar com isso, assim como o português. Então, quando eu olho o seu português e olho a sua lógica nos livros, e não só nos livros, nos debates, esse é o ponto, entende? Como o exemplo que eu acabei de dar nessa questão, nessa minha pergunta. Jesus é adorado. Você adora um ser que veio a existir, né? Um ser que não é de fato eterno como o Pai. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. 2 minutos, Marcos. Isso na visão dele. Para mim, Jesus é eterno, tá? É Deus. Sua pergunta agora, Marcos Dias, 2 minutos, fica à vontade. Olha, o que eu gostei mais é que hoje eu pensei que o debate era sobre Trindade, está mais sobre o meu livro. Mas o que eu posso dizer antes aqui, de fazer minha pergunta, que é bem curta, é que por isso eu recomendei para você ler a última edição. E recomendei e mandei lá no grupo. Eu acho que faltou ler. Talvez é porque o livro que você tem desde fevereiro, que você está lendo ele desde fevereiro, do comecinho do ano, né? E depois disso nós já trabalhamos algumas edições. Eu acho que talvez faltou sugerir nessa edição nova, porque depois que eu digo que já tem uma nova, você me sugerir algo, né? E justamente para isso existem edições, né? Vale ressaltar que algumas coisas que você trabalha, por exemplo, você falou agora do Newton, ele também não está aqui no debate, o Euler não está, o Newton não está. O que eu posso dizer ler, você tem que ler, entender, e não é o que os outros dizem, ver se realmente é broto, o que é broto, o que define, os comentaristas bíblicos e por aí vai. Nessa edição nova, eu recomendo você, na página 612, você vai ver ali pelo menos 16 comentaristas
falando a mesma coisa. Pode ser que eles estejam equivocados também. Pode ser que não seja só eu, seja estes, né? Então, e no que diz respeito a tamanho de livro, assim, tem que fazer a pergunta, desculpa. Então, o que acontece? Eu quero fazer uma pergunta simples, tá? Segundo o modelo aristotélico, né? Tudo que existe é um ser, um pensamento é um ser, tudo isso é um ser. Eu pergunto, existe 3 seres ou um só ser? É um ser em 3 pessoas? As pessoas não são seres? Eu queria entender isso metafisicamente. 5 minutos, Luiz, fica à vontade, pode ir. Eu devolvo a pergunta ensaiando algumas perguntas que já vão vir logo em seguida. Se você anular a Trindade por tentar acusá-la de uma contradição lógica, não é verdade, porque contradição lógica seria eu falar que há um ser e 3 seres, ou uma pessoa e 3 pessoas. Nós falamos que há um ser e 3 pessoas, e eu dei até a analogia que eu mais gosto, que é a do Dr. James White. Uma pedra é uma essência e nenhuma pessoa. Um ser é uma essência e uma pessoa. Deus é uma essência e 3 pessoas. Então há um único ser. A resposta já está aí. Há um único ser. E é possível, sim, né, que haja 3 pessoas. Agora, se você disser o seguinte, isso é impossível. Não tem como a gente provar, porque isso está na metafísica. Não é uma contradição lógica, a gente não está falhando na lógica proposicional, a gente está falando do ser de Deus. Se você anular, eu sempre falo, e é nesse ponto, eu não quero colocar rótulos, mas é os mesmos argumentos que eu uso com arianos do nosso tempo, né, TJs e tudo mais. Se você está usando esse mesmo tipo de argumento. Se eu precisar anular a Trindade, dizendo que eu tenho que anular porque eu não consigo colocá-la num tubo de ensaio como isso, ou colocá-la em exemplos que eu vejo identicamente, né? Eu não vejo uma trindade na minha mochila ou na minha cama. Então você tem que anular o próprio ser de Deus por essa sua lógica. Por quê? Você não consegue explicar, Marcos, e a minha resposta está aqui também, não consegue explicar como Deus é eterno. Né? E isso é uma discussão. Pelo que eu entendi, você querer na sempiternidade de Deus. Seja na sempiternidade ou na temporalidade, quando a gente fala de filosofia, um dos pontos mais complexos de se estudar em filosofia é a filosofia do tempo. E talvez você saiba disso, você já viu o Hotel de Hilbert. O Hotel de Hilbert mostra que o infinito, você já estava falando de infinito, ele é potencialmente instanciável para frente, em algo que ainda está instanciando, mas ele não é efetivamente instanciado no passado para trás. Então, como Deus pode ser sempre eterno? Então, a melhor resposta seria que ele é atemporal. Se você concordar com isso, vai ser bom para a nossa próxima pergunta. Se você discordar, você já tem um problema sério também para lidar com a sempiternidade de Deus. Agora, ainda que Deus seja sempre eterno ou atemporal, é isso que eu estou tentando te mostrar. Pode estar num grau ali de mistério das Escrituras sobre o ser de Deus. Se você anular a Trindade, você tem que anular a sua visão sobre a eternidade de Deus, seja na temporalidade, seja na sempiternidade, porque tem problemas e desafios para as duas visões. É esse apelo à coerência que eu coloco agora, não só para você, mas para os ouvintes. Se eu quero negar Deus logicamente, né, não há contradição lógica aqui. O problema é negar que Deus está além é um ser transcendente, como a gente mesmo falou. E olha só que coisa maravilhosa. O negócio é a escritura, esse é o nosso grande ponto, e é isso que eu tenho mostrado realmente. Eu usei muito o seu livro, porque foi a proposta, né? Eu preciso entender o que você disse, mas eu estou pegando o que você disse e conectando com a escritura. Desde o apô, usado 3 vezes, batismo de Jesus e assim por diante, é o que eu venho usando. Agora, mais uma vez, eu não estou na tangente, estou indo direto ao ponto e dizendo, né? Deus é um ser e 3 pessoas e você não pode negar isso porque não é uma contradição lógica. Não é já provei que não é uma contradição lógica. Se você tentar equalizar em alguma coisa do nosso mundo, você vai precisar negar a própria eternidade de Deus. Esse é o grande ponto. Não apenas isso, né? Aí vem a questão da eternidade do próprio Cristo. Jesus criou todas as coisas. O texto que você falou, nele, por ele, para ele são todas as coisas, né? E há um correlato lá em Romanos também, do que ele faz ali em Colossenses e assim por diante. E esse texto, Paulo usa termos da filosofia grega, que era justamente deixando Jesus no máximo que poderia ser descrito dele. Se ele criou todas as coisas, por intermédio dele, que seja, na função da Trindade, eu não vejo problema em ter essa função, não necessariamente da geração eterna, acho que é isso que você não entendeu, pode haver uma correlação de filho e pai na eternidade, sem necessariamente dizer que há uma geração numa direção, unidirecional, né, gerando, mas como o Frank Ferreira diz, embora não seja exatamente a ideia dele, mas nesse termo eu concordo com ele, com termos condescendentes, para a gente entender o relacionamento da Trindade. E aí, quando você olha para essas coisas,
Jesus criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, Fernando Galli fala sobre isso, ele criou o tempo. Se ele criou o tempo, Marcos, Jesus é eterno, não tem como. Ou seja, choca frontalmente com o que você disse no seu livro, choca com as escrituras. Jesus não veio a ser. Jesus não é uma criatura. Ou outro termo que você queira colocar, mas que não coloque absolutamente fora do tempo. Não criado. Não gerado no sentido que você utiliza, né, diferente de outros que creem na geração eterna como Jesus eterno. Jesus, para você, eu sei que ele não é eterno como Pai. E esse é um problema bíblico. Ok, Marcos Dias, 5 minutos, fica à vontade. Vai lá. Pronto. Por isso, professor, assim, com toda a humildade, e você deveria ter se preparado para entender o que a gente crê, porque assim, você está batendo em pontos que nem é o que eu creio. Você está batendo em pontos que está na sua mente, e pontos já trabalhados, né? Não é pontos não trabalhados, são pontos trabalhados. Todos esses pontos trabalhados, eu nem falo trabalhado aqui no debate, eu falo trabalhado de forma geral. O que acontece? Você parte da lógica da circularidade, onde você pega uma premissa já conclusiva, né, chamada também de outro nomezinho para isso. Você já parte de uma premissa conclusiva para sustentar a própria conclusão que você já partiu, né? Dentro disso, você, de novo, comete o princípio do terceiro excluído. Não, isso aqui eu não tenho problema se foi gerado, mas se não foi, também eu não tenho. Ou foi ou não foi. De não ter problema os dois lados, de ficar em cima do muro, não dá. Ou é gerado ou não é. Por exemplo, você disse, não, eu creio no que disse tal pessoa, que ele é filho no sentido X, mas não literal, porque senão precisaria de uma mãe. Não, aí é trabalhar Deus com univocidade. Não tem nada de precisar ter esposa, né? Como mormon. E aí entra os problemas, que a Trindade de fato, professor, se tem uma coisa que ela faz é explicar isso, porque é a base, professor, isso aqui é a base de um conceito. É o que é o ser. Aí vocês dizem assim, uma pedra é uma essência, mas não é uma pessoa. Uma pessoa é uma essência, mas é a pessoa. Mas Deus é uma essência e 3 pessoas. O que respondeu aí, professor? Nada. O que isso respondeu de fato? Como se deu essa essência? É um ser, é 3C? Não, você só repetiu. Então, o que acontece? A Trindade clássica, ela vai dizer, existe um ser. Um ser. Para existir um ser, só tem um corpo. Para existir um ser, só tem uma mente. Para existir um ser, é isso que a Trindade clássica vai trabalhar. Então, ela vai trabalhar que é uma só mente, com 3 centros de intelecção, que Deus não tem corpos, e por aí vai, que Deus é infinito, e por aí vai. Só que este ser só é um porque está no ad intra, ou seja, o próprio Deus gera uma imagem mental de si, o Espírito procede com um amor do gerador da imagem pela própria imagem. Então, ali está a explicação. Aí você dizer, não, mas isso aqui não é contraditório. Como não? Um ser, Paulo diz lá em, acho que Romanos 1:20, que as coisas que são criadas revelam tanto a glória de Deus como aquilo que Deus é, através das coisas que são criadas. Que Tomás de Aquino vai fazer uma analogia chamada analogia dos entes, onde ele diz que tudo revela uma monarquia, certo? Ou seja, eu tenho uma pedra, aí essa pedra não é tão perfeita, aí eu tenho um animal que é mais perfeito, tem volição, aí eu tenho um animal, um ser humano que tem intelecção, aí eu tenho os anjos, que são seres simples, e aí eu tenho Deus, que é a perfeição pura. Eu tenho uma hierarquia, e não uma monarquia. Aí eu olho, e Paulo diz que através das coisas que são criadas, revela a glória do Criador, aquilo que Deus é, o seu poder e aquilo que ele é. Eu olho e não vejo nenhum ser contingente que tem 3 intelecções, nem que tem 3 mentes, não tem nada disso. O melhor dessas analogias é do que o senhor recomendou do Lane Craig, que diz que a melhor analogia para a Trindade, está na obra dele, eu posso até ler aqui na íntegra, ele diz que é o Cerberus, né, aquele cão guardião do inferno, que é um só corpo com 3 mentes caninas. E ele disse, essa é a melhor analogia que nós temos. Então, você vê que há uma debilidade grande no que diz respeito a essas questões. E aí eu volto a dizer, quando você, por exemplo, você diz, e você cita, né, nós precisamos entender que isso é desse jeito, mas não está fora da lógica. Lane Craig diz mais ou menos isso. Ele diz assim, Lane Craig, né, que você gosta muito, ele diz assim, olha, eu sei que isso aqui é um mistério, não tem como eu explicar. Não tem como eu explicar, mas pelo menos eu não estou fora da lógica. É mais ou menos o que você está dizendo, replicando o que ele diz, e diz, olha, não tem explicação disso aqui, é mistério. Não, mistério, talvez para o senhor que não sabe. Trinitarianos clássicos, eles sabem. Eu posso não concordar com ele, mas eles têm uma explicação de como isso ocorre. Para mim, gera outros problemas. Para mim, gera outros problemas.
Então, o grande problema, professor, está nisso, né, que é uma coisa básica. Peraí, é um ser, como assim? É um ser, três seres, as três pessoas estão as três pessoas estão para a essência, tal quanto a essência está para as três pessoas. Quando eu falei antes, você deu uma invadida nisso, vazou, né? A essência está para as três pessoas, tal quanto as três pessoas estão para a essência, porque se eu tenho três pessoas e está tal quanto assim, então eu tenho necessariamente, por lógica, isso aqui é lógica, você gosta, por lógica, eu tenho três pessoas, eu tenho que ter três seres. E se cada um é autoexistente em si mesmo, porque não tem fonte, necessariamente cada um tem autoexistência em si mesmo. Inclusive, os próprios escolásticos dizem que esse princípio de que, e aí eu volto a dizer, né, que dentro da Constituição Trinitariana... Acabou? Sim, deu tempo. Agora nós vamos para o segundo bloco. Como não teve superchat, eu vou trazer uma pergunta para os dois responderem e terão 3 minutos, ok? Luiz, eu gostaria que você começasse respondendo o porquê a doutrina da Trindade é verdadeira. Aí depois o Marcos Dias vai ter 3 minutos para apresentar por que a posição dele é verdadeira. Beleza? Acerca do Deus em monopé. 3 minutos, Luiz, fica à vontade, pode ir. É verdadeira porque é bíblica. Eu não preciso ir aos pais da igreja, nem aos sínodos, nem ao catolicismo apostólico romano desde o século XI. Eu não preciso ir nem mesmo, embora houve concílios importantes da igreja, alguns eu vejo que o Marcos questiona lá no livro dele, eu não preciso ir em nenhum desses pontos. Eu vou para a Bíblia. A questão é que quando eu vou para a Bíblia, eu vejo os fundamentos. E os fundamentos da Trindade estão lá. Eu já mostrei lá no início. Que inclusive eu vejo que é o que o Marcos não entendeu. Como eu demonstrei, o fundamento 3 é que cada pessoa é de modo pleno Deus. Eu entendo, Marcos, que você não entendeu nem a base da Trindade. Embora você cite aí os trinitários clássicos, quando você escreve, mais uma vez, no seu livro, na parte 2, premissa 2, você diz que explicando a Trindade, você diz que cada pessoa não é Deus em si mesma. Você não entendeu a própria Trindade, sendo que você leu, ou pelo menos disse que leu o James White, mas é o James White que coloca justamente, ele relembra esses 3 fundamentos clássicos, em que diz que cada pessoa é de modo pleno Deus. Aí você diz, cada pessoa não é Deus em si mesmo. E por que a Trindade é bíblica, então? Porque esses fundamentos estão lá, e a gente precisa entender eles. Se alguém quer refutá-los, primeiro tem que entendê-los. E quando você entende que é bíblico. É bíblico dentro de uma revelação progressiva, e eu mostro isso em algumas lives que eu fiz. Fiz uma série de 9 lives recentemente, onde eu falo ponto por ponto. Por exemplo, a pluralidade desde o Antigo Testamento. Aí eu sei que há pontos ali dúbios e o pessoal entende errado algumas coisas realmente em relação ao problema estático e tal, mas tem sim pluralidade no Antigo Testamento. Você tem menções triádicas o tempo todo na Bíblia, citando sempre os 3, e nunca é num sentido impessoal, como o Marcos coloca, como eu acabei de provar em Apocalipse. Apocalipse é apô, inclusive, para o Espírito Santo, no mesmo lugar que citou apô para o Pai. Ou seja, deixando claro que se fosse imanente, eu não tinha que ter os dois citados no mesmo ponto. Enfim, tem várias coisas bacanas nesse sentido. A Trindade é bíblica dentro da revelação progressiva, é o que eu sempre falo. Você já vê isso no Antigo Testamento e vai clareando no Novo, e você vê também isso na forma de Deus se revelar. Ele é um Deus abscôndito. Ele não é que ele esconde a verdade, mas como Pedro fala, né, a coisa de difícil interpretação, alguns textos são desafiadores e algumas coisas são claríssimas. A própria divindade de Cristo. Marcos concorda comigo com a divindade de Cristo, e a gente vê que essa divindade de Cristo, ela passa pela revelação progressiva e também passa por esse Deus abscôndito, que Jesus nunca chega e fala, eu sou Deus, me adore. Mas ele chega lá em João 8,58 e fala, antes que Abraão existisse, ego em mim, eu sou. Remetendo a Isaías 53, porque lá em João 13 ele fala, rina pisteusete, hot ego em mim, usando a mesma construção que houve no grego da Septuaginta em Isaías 53:10. São coisas maravilhosas demais para serem negadas. E é o que eu falo, um dos grandes problemas qualquer outra visão alternativa tem graves erros, como eu demonstrei aqui, a gente tendo que adorar Jesus como uma criatura. Ok, Luiz. Pastor Marcos Dias, você tem 3 minutos para apresentar para o público porque a doutrina que você defende é verdadeira, beleza? 3 minutos, fique à vontade. Olha, a nossa doutrina é verdadeira porque ela não parte de especulações, ela não parte de pensamentos helênicos e nem de teologia especulativa. Para eu dizer que uma teologia é bíblica, eu preciso dizer que um autor elucidou a mesma. Se eu pego um autor que não disse nada sobre determinada doutrina e
os pontos que a Bíblia trazem, né? Porque existem pontos difíceis nas Escrituras. Por exemplo, só existe um Deus, desde o Antigo Testamento, né? E eu, em nome de uma suposta revelação progressiva, eu anulo tudo aquilo que foi construído para dizer que há uma essência divina que é as três pessoas, sem saber o que é um ser, sem saber a diferença de essência, ser, ente, é complicado. Principalmente as três pessoas sendo autoexistentes em si mesmo, porque isso vai gerar problemas lá para frente, né? Então, por que a nossa doutrina ela é bíblica? Porque a gente parte da ideia do autor bíblico. Para nós há um só Deus. Por exemplo, aquele que diz, antes que Abraão existia, eu sou. Ele diz lá em Êxodo 3, por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu. Quem é o anjo do Senhor? Para nós é o próprio Jesus. Não anjo no sentido de ser criado, anjo no sentido de enviado. Ele vem com poder e autoridade de Deus, ele aparece como Deus, dizendo que é o eu sou. Na nossa teologia, é isso que ele é um ser contemplativo. Então, se Deus gerasse, aí entra a diferença, se para nós, se Deus gerasse uma outra ontologia, era outro Deus. E se Deus, ao gerar o Filho, fosse compartilhar da sua ontologia, teria diminuição daquilo que ele é, né? Então, o perfeito não se divide. Então, aquilo que Jesus é aquele que contempla toda a glória e majestade de Deus. Então, em divindade, Jesus não é menor nem é maior, certo? Jesus, em divindade, ele tem a mesma divindade por contemplação. O Pai ou o Filho, por exemplo, já o ser do Filho já é gerado. Então, nós cremos que ele é gerado. Só para deixar um gás aí. E volto a dizer, né? Então, a nossa teologia ela é sadia. Por exemplo, quando a Bíblia diz o Senhor é o Espírito, eu acredito. Quando a Bíblia mostra que há um intercâmbio entre o Espírito e Deus, por vários textos, eu acredito. Quando a Bíblia mostra as características pessoais do Espírito Santo, eu acredito. Agora, o que a Bíblia não mostra? Que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Tem texto bíblico para isso? Não, é especulação. Nós temos que Jesus é a segunda pessoa de uma trindade? Não, é especulação. Então, há uma ideia de uma essência comum às pessoas? Não, é especulação. Deus, o Pai, é a própria essência. Então, a nossa teologia, ele é a própria essência, ele é o próprio ser de Deus. Então, existe um ser, de fato. Este é o Pai. Este é o Pai que age por meio do Filho e do Espírito. Acabou? Sim. Luiz, 2 minutos, fica à vontade. Faz a pergunta, ok? Liga o microfone, pode ir. Bora lá. Seguindo aqui o nosso raciocínio, só remetendo algumas coisas que já foram ditas. Como eu falei, Marcos, você entendeu errado a própria doutrina da Trindade. Uma das minhas perguntas iniciais, pode anotar aí, é isso. Você reconhece que você se equivocou na premissa 2 do seu livro em relação à premissa 3, que eu já apontei 2 vezes? Estou citando pela terceira vez, queria ver se pelo menos isso você reconhece. Em segundo, você usou falácia retórica do ignoratio elenchi, dizendo que eu não entendi. Eu entendi, e é justamente isso, esse é o ponto que eu estou falando, que muitas pessoas não estão entendendo o que você está dizendo, Marcos. Muitas pessoas, pelo que eu já tenho conversado. É o que eu falei, a ambiguidade do vocabulário, a forma como tem sido estruturado. Segundo, é um ser ou 3 seres, você falou, como se eu não tivesse respondido. Eu respondi, é um ser e 3 pessoas. Eu respondi, nenhum ser contingente 3 em 1, né? Você estava dizendo aí que seria impossível não ter nenhum ser contingente. Não existe na nossa Terra nenhum ser contingente que é 3 em 1. Você também não tem nenhum ser contingente que é eterno. Então, mais uma vez, a coerência, você não respondeu esse ponto. Não tem como você anular a Trindade e não anular os outros atributos de Deus, pela mesma lógica que você adota. E aí vem a minha pergunta. Você disse que leu o livro do James White. Então, eu gostaria de entender qual é a sua visão lá de Coríntios, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo distribui os dons a cada um segundo ele quer. E alguns tentam usar o argumento, eu sei que você não defende isso, tá? Eu sei que você defende a emanação e defende que o Espírito Santo tem ali uma questão de pessoalidade, mas que não é, né, um ser pessoal como o Pai. Só que assim, o texto não está dizendo como lá, o vento sopra onde quer, ele usa outro termo grego ali. Eu gostaria de ver, na sua visão, você concorda com o que o Dr. James White disse sobre o termo bulomai? Né? Buletai, que vem de bulomai, né? Lá em Coríntios, o Espírito Santo distribui a cada um conforme ele quer. Você entendeu esse argumento do Dr. James White? Porque se você entendeu, você vai entender que o Espírito Santo é assim a terceira pessoa. 5 minutos, Marcos Dias, fica à vontade, pode ir.
Olha, Luiz, você falou assim, né? Que eu fiz a falácia, no português, a falácia do ignorante, né? Para ficar fácil para todo mundo aqui. E dizendo que você não entendeu. Sendo que você disse que você acaba de dizer isso, mas você não entendeu. Ou seja, eu falo que você não entendeu minha doutrina, sendo que você leu partes de um livro, numa edição bem antiga, que eu escrevi uma coleção de 6. E eu escrevo 6 sobre modelos de trindade, e volto a dizer, o modelo de trindade, qual é estabelecido lá, e porque este modelo não é o que você determina, eu não entendi a trindade, né? Então, tem pontos aí que precisam ser trabalhados. E aí, eu gostaria que você fizesse uma pergunta que me colocasse realmente, assim, em um ponto que eu não cresça. Porque, assim, você atribuir, por exemplo, características pessoais ao Espírito Santo, olha, eu já disse aqui desde o começo, né? Que a gente atribui características pessoais ao Espírito Santo, porém ele não tem uma personalidade própria, certo? Mas eu entendi sua pergunta. Sobre o livro, eu não lembro a argumentação dele, para ser sincero. Eu lembro que esse livro é de capa lilás, ele está na outra casa aqui do lado. Minha área que é grande, tem 2 casas. Então, eu não lembro. Eu lembro uma muito bem de João. Gostei muito da abordagem que ele fez de João. Eu acho que foi a mais abrangente do livro dele. Mas não lembro. Mas eu entendo o que você quis dizer. É que se ele faz o que ele quer, está mostrando uma intenção. Tal. E assim, a gente volta a dizer, o problema é que o que a gente crê que você diz que é ambiguidade, você não entendeu a proposta. Você confunde, por exemplo, o que é imanência com transcendência. Então, assim, aquilo que a gente fala de fato, tudo bem, eu até consigo entender, porque você lê um livro e e o próprio livro, a construção não tem nada sobre filosofia. Então, dá para entender e entender o seu caso. É diferente, por exemplo, desse livro aqui que trabalha especificamente o conceito filosófico. Então, tudo bem, dá para entender. A questão é, para nós não tem problema nenhum, a gente nem tenta desconstruir isso. Sim, o Espírito Santo faz, amém. Ele age, ele distribui dons, certo? Amém. A questão nossa não entra em voga, batendo contra. Não tem assim, não tem nem o que eu tento defender uma coisa, mas não tem, você não faz uma pergunta assim que eu tenho que defender de fato um ponto, né? Então, volto a dizer, pós-morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo carrega atributos de um ser pessoal, e aí ele tem que fazer exatamente isso mesmo. Ele tem que converter, ele tem que guiar, ele tem que ter outra coisa lá, fora o que Jesus diz, né? Que ele convence, né? Convencer do pecado, da misericórdia e do juízo, né? Entre outras coisas. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu não tenho nada. Uma coisa é trabalhar em teologia especulativa e dizer ele é uma terceira pessoa. Outra coisa é eu aceitar as características que as escrituras dizem e que nós, na nossa teologia, nós chamamos de funcional. O Espírito Santo tem uma ação funcional, como diz James Degan na sua obra o Antigo Cristianismo, né? Onde ele diz que o Espírito Santo sempre foi visto como o poder de Deus, a ação de Deus carregada de atributos pessoais, mas que não implica em uma personalidade distinta de Deus. E é nisso que eu creio. Não implica em uma personalidade distinta, mas que ele carrega a funcionalidade, sim, creio. Tá? O próprio trinitário também, Gordon Fee, ele fala acerca disso, dizendo que ali são características funcionais. Eu acredito nessas características funcionais. Eu não sou TJ para negar isso aí, entendeu? Agora, o que não dá é para dizer que tem uma terceira personalidade, por aí vai, tá certo? Mas tudo bem, só esse tempo deu. Porque não precisa fazer uma defesa do que creio. Ok, Luiz, 5 minutos, fica à vontade, pode ir. Olha, não fiz apelo à ignorância, primeiro ponto. Porque quando eu falo que você não entendeu, eu vejo que você realmente não entendeu. E eu provei que você não entendeu na sua segunda edição, e você não reconheceu isso, né, Marcos? Você não reconheceu o erro da sua premissa 2 em dizer o que é a própria doutrina da Trindade antes de refutá-la. E é tão forte isso que eu vejo que até o final do livro, lá no finalzinho, perto da conclusão, o que você fala enfaticamente de Trindade. Embora você defenda o monoteísmo absoluto, parece que tem muito a Trindade na sua mente ali, tentando refutá-la. E logo no início você já faz repetidamente essa asserção da premissa 2 que está contra o que a própria definindo a Trindade de uma forma que nós não definimos.
E no mínimo você reconhecer, pelo menos, que a sua segunda edição está extremamente obsoleta, com erros gravíssimos, e eu não sei se você consertou esse erro aqui da segunda premissa. Acho que valeria a pena você deixar isso claro para os ouvintes. Mais uma vez, é o que eu disse, essa questão de você ser claro, eu não vejo, em muitos momentos, você conseguindo deixar claro aí o que você pensa, o que você fala. Tá? Permita-me dizer isso. E vamos lá. Fazer a prova real. Se você consegue ser claro, eu deixo para os nossos ouvintes aqui. Você, meu querido ouvinte, está entendendo o que é a doutrina do Marcos? Está entendendo o que ele está propondo aqui? Fica para o querido ouvinte. E aí vamos para o texto. Como eu falei, você falou várias vezes para mim, Marcos, que leu o Dr. James White. Eu trouxe um argumento importantíssimo do Dr. James White e você não recobrou ele. E pelo que eu vi, você não entendeu o ponto em que eu queria te mostrar. E mais uma vez, não é uma falácia. Realmente você não trouxe o argumento dele. Ele fala que buletai, que vem ali de bulomai, é um termo sempre aplicado a uma pessoa. Eu entendo a parte da emanação que você fala, eu entendo que essa pessoalidade vai para o Espírito na sua visão, mas que o Espírito Santo em si é a própria pessoa do Pai, né? O problema e você pode usar outros termos, inclusive esse é um dos seus recursos, Marcos, e é disso que eu digo que você é ambíguo. Você usa dessa ambiguidade para dizer que os seus oponentes não entenderam. Eu vejo isso o tempo todo. Essa ambiguidade é meio que um castelo forte que você levanta para evitar de ser refutado, né? Evitar ser refutado em vários momentos onde de fato há inconsistências com a sua teologia. Podemos usar vários outros termos, inclusive do fato de Jesus ser criado, que você discorda. Seja criado, ser gerado, se é ser pessoal, se é pessoa. Uma coisa é fato. Ainda que você olhe para o Espírito Santo quando mostra ele como uma pessoa e você não veja problema, aqui o Buletai fala que isso ocorre apenas para seres pessoais de fato. É sempre para Paulo, para João, e agora vem um ponto interessante. James White mostra isso pro Pai e pro Filho, e depois mostra para o Espírito Santo. E aí tem mais um detalhe que outros autores colocam, que é o seguinte: o Buletai, ele está na voz média. Ele pode ser interpretado, independentemente disso, isso é só um complemento, como uma voz média, ou seja, não é o Pai que determina, ele se autodetermina. Se essa é a melhor tradução, porque ali está uma voz média, alguns discutem se realmente é uma voz média, ele autodetermina, então ele não é, de fato, uma emanação do Pai, porque ele está autodeterminando. Aí acabou a discussão, não tem mais o que se discutir. Seja como for, a vontade dele ali, que está na voz média, pode ver qualquer lexo ali, na análise morfológica, é um presente indicativo médio ou passivo, claro, para alguém que tenta interpretar passivamente. De qualquer forma, é a vontade do Espírito que está sendo colocada. E aí vem o ponto que eu quero trazer para você agora, além do Dr. James White, que complementa o meu argumento. Se o texto fosse o Espírito sendo a emanação do Pai, então o que deveria estar escrito aí é que o Espírito Santo distribui a cada um segundo o Pai, né? Delega ao Espírito querer, ou que o Espírito quer conforme qualquer outra emanação aí que deixe claro. Nunca você vai ver uma emanação clara do Pai. Pelo contrário, eu já provei lá em Apocalipse 1, os três no batismo de Jesus. Mais uma vez, você não vê uma emanação, uma transcendência. Você vê o próprio Pai e o próprio Espírito aparecendo dentro de um contexto imanente, né? Pai, Filho e Espírito. Ou seja, esta teologia não encaixa com o que a gente encontra nas Escrituras. E esse é só mais um texto, né? Claro, só mais uma evidência de que eu tenho visto que, embora você disse que leu, eu acredito que você precisa reler, Marcos, muitas das coisas que a gente está falando aqui. Desde a premissa básica da Trindade até argumentos do Dr. James White, no que ele trouxe ali, que claramente reforça a pessoalidade. Embora, claro, eu sei que tem umas tangentes aí para você tentar colocar a emanação do Pai. Elas não se encaixam em vários textos. Ok. Marcos Dias, sua pergunta, 2 minutos, fica à vontade. Ok. Professor, eu vou perguntar, se o senhor quer sua formação no hebraico, então eu vou perguntar uma coisa bem simples. No texto bíblico, sem teologia especulativa, sem anacronismo, texto bíblico, existe algum texto que mostra Deus, que existe uma essência, que existe uma pluralidade de essência em Deus? Porque, por exemplo, não é pegadinha, tá? Eu não quero perguntar se em termos claros, não é isso, que eu não sou menino. Por exemplo, a gente sabe que existe o YHWH, né, o Yud-Vê-Vav-Rê, aplicado a Deus, e nós temos uma escritura que mostra dois simultaneamente, né, o do céu, da terra, tal, nós temos ali.
ali é uma essência como uma pessoa, é 2YHWH de fato, Deus é 2 deuses, é uma essência em 2 pessoas. O que o texto realmente mostra em relação a isso? Assim, ó, esse ponto, professor, eu estou dando assim, um momento para o senhor desenvolver sua doutrina, que aqui dá para o senhor nadar de braçada, entendeu? Estou sendo sincero aqui para o senhor. O que isso é? Só porque, assim, eu quero entender, de fato, alguma coisa sobre a ontologia, porque o debate é sobre ontologia, o senhor não me falou nada de ontologia. O senhor está falando, não, eu não sei entre as pessoas, mas, então, assim, por favor, desenvolva pelo menos nesse ponto aqui, tá bom? Agradeço. 5 minutos, Luiz, fica à vontade, pode ir. Joia. Esse é o ponto que eu falo nas minhas palestras, como eu já comentei, onde você tem ali a pericorese, tem a pluralidade no Antigo Testamento, e assim como você não vai achar, se você está esperando uma resposta sistemática para a doutrina da Trindade, você também não tem, pelo argumento da coerência, uma resposta sistemática para o monoteísmo absoluto. Onde está escrito? Eu devolvo a pergunta. Se você quer uma resposta sistemática, porque a Bíblia que eu já estou dando até agora, se você quer uma sistemática, onde está na Bíblia dizendo o Espírito Santo é o imanente, Jesus é o ser contemplativo? Nunca vai ter isso também. Agora, você quer ver a Trindade? Eu já estou mostrando e demonstro mais. Só um detalhe que é muito importante. Como eu disse, eu entendo, Marcos, que você ainda realmente não entendeu o que é a Trindade. Na primeira fala da sua pergunta, você usou a pluralidade de essência. Nós não defendemos a pluralidade de essência, defendemos que há uma essência só, uma usia. E de fato eu vejo em vários momentos essa confusão, mais uma vez. Confusão não só com o que você defende, Marcos, mas confusão em como você entende o que nós defendemos. Aí, vamos lá para os textos. Você quer ver textos mostrando a unidade do Pai com o Filho? Tem lá, eu e o Pai somos um, por exemplo, João 10:30. É verdade que é um em ação, só que um em ação ali, Marcos, e alguns defendem que apenas um em ação, o D.A. Carson mostra que há mais do que um em ação, embora tenha também que eles sejam um como tu és em mim, Pai. Os discípulos também são um, claro que eles são um em ação, só que o Dr. James White, se você leu ele, por exemplo, estou dando só um exemplo de argumento, mostra que Jesus é um em ação com o Pai, em perdoar pecados, em ressuscitar os mortos, em conceder vida eterna. Os discípulos são um em adorar, em servir, em amar. Então, uns são um em ações do quê? De homem, de ser humano, de criatura. E o outro, eles são um em ação divina. Se eles são um em ação divina, Marcos, acabou mais uma vez aquele argumento. Jesus não veio a ser. Por que Jesus não veio a ser, né, nessa linha de raciocínio? Porque Jesus está falando que é um em ação com o Pai, em ações de plenamente Deus. Se Jesus de fato é plenamente Deus, a não ser que você queira dizer que ele não é plenamente Deus, se ele não é plenamente Deus, você vai ter que negar mais uma vez a eternidade dele, que é um ponto que eu estou batendo o tempo todo e não me sinto respondido também. Ele é eterno. Se ele é eterno, em ações com o Pai e características do Pai e atributos do Pai, não há o que se falar. Então, esse eu e o Pai somos um, sim, é muito profundo, é um dos exemplos que a gente pode dar. Isso tem a ver com pericorese, quando fala do Pai e do Filho, como se estivesse falando da mesma pessoa. Alguns vão falar do constructio ad sensu, como você vê lá em Apocalipse 22, se eu não me engano, falando da adoração e usa o termo latria, né? Apontando para o Pai e ao Filho ao mesmo tempo. E ali, mais uma vez, cai de novo nesse problema. Você estaria adorando uma criatura que veio a existir. Mas se é um com o Pai de fato, um em essência, é a única resposta possível. É isso que eu quero te mostrar, Marcos. Não vai ter um termo sistemático nem para o meu lado, nem para o seu. Mas há implicações gravíssimas quando eu vejo a sua visão que não se encaixa com a Escritura. Agora, a visão da Trindade mostra justamente isso, porque a Bíblia que fala para não ter outros deuses, mas Jesus aceita a adoração. A Bíblia que fala que Deus é um, e eu concordo com isso, é a Bíblia que fala também, desçamos e vejamos o que eles estão fazendo lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que alguns vão tentar colocar como um plural majestático. Eu concordo que há nos substantivos, mas nos verbos não, e há muito mais que se falar sobre isso nos verbos, né? Enfim, cara, é uma coisa assim maravilhosa, e é uma construção. Como eu disse, eu tenho uma sequência de 9 lives falando sobre isso, as primeiras debatendo Catafona, por exemplo, onde eu demonstro esses textos. Um dos mais legais, Marcos, é Isaías 63. E eu sei que você vai dizer, você vai usar mais uma vez o argumento que eu não respondi. Mas aí eu devolvo para você que você também não respondeu, então. Se eu não respondi, você não respondeu. Porque você não vai mostrar nenhum texto dizendo que Jesus é um ser contemplativo e que o Espírito Santo é emanação. Você vai pegar textos, vai fazer interpretações e vai fazer inferências.
A questão é, quem está fazendo a interpretação correta aqui? Quem está extraindo a verdadeira sistemática de uma verdadeira teologia bíblica? E aí, um dos textos que eu acho mais formidáveis é Isaías 63. Em Isaías 63, se você for ler claramente lá, Marcos, isso é só um exemplo, tem vários momentos da Trindade até no Antigo Testamento. E o Dr. Michael Heiser mostra isso. Lá ele fala 3 vezes Senhor e fala do Pai, ele, né? O anjo da sua presença e o Espírito. Repete 3 vezes Senhor e depois coloca os 3 ali. Não faria sentido, por exemplo, em Isaías e no Salmo 63 ele fazer essa estrutura, se um é emanação e outro é o ser contemplativo. Porque 3 vezes repetiu Jeová. Ok, 5 minutos, Marcos Dias, fica à vontade, pode ir. Réplica, né? É isso? Réplica. Olha, o professor diz assim, ó, se eu não respondi, você também não respondeu. Falei, mas você não me fez a pergunta, foi eu que fiz para você, quem deveria responder é o senhor. Então, assim, ó, o que está acontecendo? Eu faço pergunta, foi tão simples, professor, eu fui no seu campo, no hebraico, eu ainda citei, o senhor é professor de hebraico, existe escritura no Antigo Testamento, você citou várias coisas do Novo Testamento, aí depois foi lá no Antigo para mostrar que existe o anjo do Senhor, que eu creio, é Cristo, o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, né, que tem o poder, que tem o nome nele, né, ou seja, no seu interior, dentro dele, a questão locativa mesmo. Então, nós temos esse anjo do Senhor, que é Cristo, o enviado do Senhor, que aparece como Deus, não é isso? Mas não é o próprio Deus, o Pai. Sobre isso aí, não, mas ele se repete 3 vezes. Não, professor, que debate é esse? Repetir 3 vezes isso ou aquilo. Quem é? É o anjo do Senhor, é o anjo da sua presença. É a segunda pessoa da Trindade? Não. Eu perguntei se existe uma definição clara sobre Trindade. Não, professor, não perguntei nada dessas coisas. Assim, nada disso eu perguntei, certo? O que está acontecendo aqui? O senhor fala assim, mas Jesus pode ser adorado. Você sabe que eu creio. Então não é um ponto divergente. O senhor diz assim, Jesus tem, o Espírito tem características pessoais. A última conversa, citando James White, você diz que ele cita e diz, olha, todas as vezes que aparece é para um ser pessoal, ou com características de um ser pessoal. E o senhor sabe, o senhor mesmo disse na sua fala, eu sei que você entende que o Espírito Santo carrega essas características, pois então, o que eu tenho, assim, me traga uma pergunta que eu possa, de fato, responder, professor, que eu tenha dificuldade para responder, mais uma que eu de fato, que tem uma incoerência, de fato. Aí você diz assim, Jesus é eterno, eu sei que para você Jesus é eterno, sendo que ainda agora você disse que era uma criatura, que para mim é criatura. Então, é eterno ou é criatura? Assim, eu preciso entender o que é para eu tentar fazer uma defesa, porque assim, para mim Jesus de fato é eterno, nessa sua fala eu concordo, na penúltima não. Então sim, é eterno e tudo mais. O que eu perguntei foi se a essência, tem 2 seres que é chamado, não tem 3, 2 seres no Antigo Testamento que é chamado YHWH. Apenas perguntei, é 2 Jeová? É tão simples a pergunta, era 2 Jeová? É um Jeová? É um poder? É uma essência em pessoas? Aí o senhor disse, não, mas porque você não entendeu a Trindade. Aí você fala de novo do livro na 2ª edição, sendo que ontem eu mandei o livro no grupo, o senhor disse, você quer o livro atualizado? Eu disse, eu quero, mandei os livros, não foi só um não, mandei toda a coleção para o senhor. Aí o senhor me aparece com o negócio de 2ª edição, professor, eu estou na 5ª. Então, assim, aí o que acontece? Então, não tem uma substância, um ponto que eu gostaria de desenvolver, que você colocasse uma questão de fato que eu não cresce. Porque, assim, os pontos que o senhor está trabalhando, aí eu que digo, o senhor não entendeu o que é a morfia, entendeu? Não entendeu o que é a doutrina do Deus imóvel, o que é a doutrina do monoteísmo absoluto. Porque se entendesse, o senhor ia entrar nos pontos específicos, que é a partir da geração, você disse que tanto faz se teve geração, se não teve, não é um ponto. Inclusive, você diz assim, não, eu estou sentindo que você quer me botar contra o pessoal. Não, na verdade, professor, você acha que eu vou querer botar outra pessoa contra? Professor, tem muito o que fazer, professor, desculpa, mas eu vou querer botar alguém enquanto nós estamos num debate, eu tenho que fazer perguntas. Seria mais ou menos eu achar que eu posso, claro, todo mundo pode achar, eu achar que você está falando do livro para trazer um descrédito, pode, professor, talvez pode fazer isso, entendeu? Mas pelo menos traga de uma edição que a gente tem já corrigido para o senhor trazer pontos evidentes, tá bom? Tem quanto tempo aí? 1 minuto, né? Então, professor, na réplica, eu não tenho que replicar porque você não responde. Na pergunta, eu não tenho que responder porque o que você pergunta é coisa que eu já creio. Está difícil, não tá, professor? Fica difícil. Tá bom? Então, assim, o que a gente crê existe um Deus, volto a dizer. Eu não disse que Trindade é outra coisa que você disse. Não, você diz no começo do teu livro que existe essências divinas. Não, eu não creio que existe essências divinas.
né? Nem na Trindade existe a essência divina. Agora, eu trabalho com sequências de pensamentos. E aí, dependendo de qual modelo de Trindade seja que eu esteja trabalhando, cada um tem sua consequência, né? Então, é apenas isso, só pontuando, tá? Tá certo? Então, pode deixar o tempo de novo para acabar, porque não tem muito o que eu citar aqui. Beleza, agora é a última rodada, será uma rodada curta, será 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta e réplica. Beleza? Quem vai começar é o Luiz, você tem 1 minuto, tá, Luiz? Fica à vontade, pode ir, vai lá. Primeiro que o Marcos, recobrando aí mais uma vez, fez uma cortina de fumaça, né? Como se eu tivesse que entrar na geração eterna. Eu demonstrei que não precisa de entrar. Qualquer visão, seja da geração eterna ou não, refuta a forma de geração eterna que o Marcos vê. Aí ele falou, se não fez pergunta, eu também não fiz, né? Não, eu fiz as perguntas desde a introdução. Essa é a questão. Várias perguntas que eu já apresentei, não é só naquele momento. Eu não usei o hebraico, eu falei dos verbos no plural majestático. Jesus sendo adorado, difícil, essa questão também, enfim, dificuldade de responder, né? Eu tive dificuldade de responder. Na verdade, você nem me respondeu, Marcos. Essa é a questão. O Espírito Santo, ele é imanente, e essa é a minha questão que eu tenho mostrado. É nesse ponto que você não está me respondendo. E eu apresentei a voz média, por exemplo, você vê que você nem tocou na voz média. A minha pergunta é, Jesus é eterno? E esse é o ponto que eu vou entrar mais uma vez. Jesus é eterno? Beleza, 3 minutos, Marcos Dias, pode ir, vai lá. De maneira objetiva, Jesus é eterno. Você sabe, na doutrina, e você mesmo disse a princípio, eu sei que para você Jesus é eterno. Sim, Jesus é eterno. E aí entra uma questão que eu acho que não vai dar tempo de falar, por causa do tempo, que são definições. O que é definição de tempo? Alguns trabalham a definição de tempo de Boécio, alguns trabalham uma definição de tempo mais moderna, né? Então, para definir essas questões, tem que trabalhar o que é tempo. Por exemplo, eu não creio que tempo é apenas a marcação de um evento em relação a outro. Não, porque na eternidade isso já ocorre, né? Que dentro daquilo que é chamado na escolástica, chamado de evo-eternidade. Ou seja, os anjos têm uma ação sequenciada de outra e, no entanto, não estão debaixo do tempo. Então, tempo está relacionado a uma questão chamada entropia, ou seja, o caos. Então, você vai sempre rumo à degradação do ser, porque o pecado faz isso. Então, eu não creio na definição de tempo de Boécio, assim como não determino a visão dele de eternidade. Então, eu precisaria primeiro trabalhar tempo, eternidade, sempre eternidade, para que o pessoal em casa pudesse entender todos esses conceitos e ver que ser gerado não tem nada a ver com quebrar atributos de eternidade. Agora, evidentemente que nós chamamos e dizemos que o Pai é sempre eterno, né? Que é o estado mais puro daquilo que é, de fato, porque a eternidade é enquanto ser, é o que ele é, não o que ele tem. E o Pai é ingerado. Aí eu volto para o texto, onde diz que o Pai é a fonte última de todas as coisas. Vou pontuar aqui, o Pai é a fonte última de todas as coisas, e Jesus é o intermédio de quem todas as coisas que foram criadas são. Se o Pai é a fonte última de todas as coisas, necessariamente ele é fonte até do Filho, certo? E estas coisas não ocorrem temporalmente. Então, a geração ela é eterna, não é porque não ocorreu, porque senão eu caía no princípio da não contradição, que é uma coisa que é e ao mesmo tempo não é. E o princípio do terceiro excluído, onde eu digo que uma coisa não foi, mas não foi, né? Ou é ou não é, foi ou não foi, né? Então, de modo geral, estou deixando bem claro, sim, nós cremos na eternidade de Jesus e cremos na geração. Se a Trindade clássica entende a geração, e aí vale uma pergunta para você, você já leu a minha abordagem sobre como se deu a geração, como são os aspectos de fato da geração? Se você tiver lido, aí sim, dá para entender, porque nele eu falo sobre o ser contemplativo, nele nós falamos sobre todos esses pontos. Acabou o tempo? Desculpa. 3 minutos, Luiz, pode ir. Ok. E o Marcos tinha comentado, né, que seria um absurdo aí o que eu defendo no Salmo 63, 3 vezes Jeová, e fala da Trindade, não caberia um monoteísmo absoluto lá, falando 3 vezes Jeová,
para um ser que seria contemplativo e outro ali imanente. Cara, o Dr. Dr. Michael Heiser fala sobre isso. Então, o absurdo está vindo de outras pessoas sérias também que lidam, né? Eu não estou falando sozinho. Isso não é um argumento por si, mas isso demonstra que não é uma invenção da minha cabeça. Eu estou usando também literatura. E, claro, a Bíblia, acima de tudo. A segunda edição, você mencionou algumas vezes também, Marcos, dentre outros argumentos, mas a segunda edição foi a que você me mandou. A outra que você disse que mandou, eu não vi, sinceramente. Foi de ontem, talvez, que a gente conversou. Eu nem teria tempo de ler de ontem para hoje, assim, com mais calma. E eu vejo muito dos seus debates. Então, sim, eu tenho muitos argumentos seus atuais. E o parte da geração inclui isso. A parte da geração eu vejo claramente uma contradição no sentido de que você diz que Jesus é eterno, e mais uma vez, assim como fala que Jesus é criado, e você desvanece o sentido de criação, e não diz que Jesus é criado, né, mas desvanece o sentido da criação, fala também de Jesus ser eterno, mas desvanece o sentido da eternidade. E aí, o seu problema nesse ponto, Marcos, da lógica e da filosofia, é que você não entendeu o que eu comentei lá no início. O Hotel de Hilbert refuta o que você defende. Não tem como Deus estar no hipertempo, ou ele ser sempre eterno, ou qualquer outra forma que você tente encaixar, porque eu já vi que a sua forma de se posicionar às vezes é um pouco volátil, você reconheceu isso, né? Porque está na segunda edição, tem coisas que você atualizou e parece que são importantes, porque são coisas importantes que eu estou demonstrando aqui. Não tem como você negar que dizer que Jesus veio a existir, ele veio a existir em algum momento, porque você tem a ideia do infinito ser potencialmente distanciável, mas nunca efetivamente distanciável. Isso é lógica. Estude sobre o Hotel de Hilbert, mais uma vez. Esse ponto aqui agora é bacana. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre a eternidade do Filho. O que ela diz de fato? Vamos lá para Hebreus capítulo 1, dentre tantos outros textos, tá, que eu poderia citar, mas eu gosto muito de Hebreus 1, 10 a 12, que conecta com Jeová. Mas aqui está o ponto. E diz também, no princípio, Senhor, firmastes os céus e a terra. Aqui está falando de Jesus. E os céus são obras das tuas mãos. Aqui não está dizendo que ele é o agente, por meio de Jesus Deus criou. Aqui está chamando Jesus desse Criador dos céus e da terra, tá? É uma conexão clara, principalmente quando você vai na Septuaginta, olhando lá para Salmo 102, 25 a 27. E ainda fala assim de Jesus: eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como revestimento, tu os enrolarás como manto, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias não terão fim. Eu sei que está olhando para frente, mas isso também é evidência de que ele é eterno. Para trás também, entende? E esse para trás, eu não estou dizendo que ele é sempre eterno, e existe uma contradição lógica nisso. Enfim, Jesus é eterno, ele é Deus. 1 minuto, Marco Dias, fica à vontade, sua pergunta, vai lá. Ok. De novo, o problema é não entender a definição. Sempre eterno, eternidade, e questão de imanência. Se não entender, aí fica difícil, porque você está trabalhando pressupostos que não é o que eu carrego. Mas fazendo a pergunta aqui, procurar aqui, professor, você disse que a geração não é importante e tal, né? Na verdade, a base de toda doutrina parte daí, tá? Toda doutrina parte, se for gerado, criado, como deu a geração e tudo mais. O modelo que o senhor crê não tem nada a ver com tradição de igreja, como você mesmo disse, né? Se fosse, cairia no adocionismo, né? Que é classificado como heresia desde o terceiro século, quarto século, certo? A pergunta aqui que eu queria, bem simples também, professor. Citando, por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 5, né? É um texto que você vai gostar muito, e provavelmente você vai aplicar já para a ressurreição. Nós temos Jesus ali sendo gerado no hoje, né? E a perspectiva do hoje, tem um genau ali no grego, né? Do hoje ali e tal, mas essa perspectiva do hoje é literal, é metafórico, é atemporal, é após morte e ressurreição de Cristo, após... Jesus se torna filho como? O que eu quero saber, Jesus é filho eterno, ou ele se torna filho no ventre de Maria, ou se torna filho quando ressuscita? Quando é que Jesus se torna filho? Por favor. Seria isso. Beleza, Luiz, 3 minutos, pode ir. Ok. Como eu disse, né, eu vou mostrar minha visão e ela não afeta a forma de refutar o monoteísmo absoluto para quem defende a geração eterna de modo ortodoxo como Newton, né, que é um bem conhecido entre a gente aqui. Mas eu vou mostrar da minha visão também, que para mim é claro aqui que refuta a sua visão aqui, Marcos. O Hebreus 1,5 fala assim: tu és meu filho, hoje te gerei.
O Salmo, ele faz menção ao dia em que o rei é coroado, exatamente. Eu sei que você sabe disso, está lá no meu livro. Esses reis eram considerados filhos dos deuses no contexto cultural. E aqui, também em Atos 13:33, né? E Hebreus 5:5 também, o autor, tudo indica, faz uma referência sim à ressurreição. Por quê? Porque por meio dela Jesus foi declarado filho de Deus. Está lá em Romanos 1:4. É só fazer aí a conexão bíblica. Isso aqui se chama fazer exegese e hermenêutica do texto, de fato. E aí você vai ler também, por exemplo, Apocalipse 13:8b e João 5:26, que convergem nessa mesma linha, inclusive nos meus comentários do livro, onde eu faço essas conexões, todas elas lá. E há vertentes ideológicas, que é o que eu falei, defendem, de fato, uma geração eterna, enfim, e outras linhas. Mas você pode ver isso também sendo comentado no meu livro, lá em Romanos 8:29 e 2 Timóteo 1:9. Enfim, não vejo nenhum desafio aqui para mim nessa parte de Hebreus, capítulo 1, versículo 5, e vale a pena reenfatizar, eu já mencionei isso em alguns momentos aqui do debate, o argumento mais enfático que eu tenho visto aqui do Marcos é que eu não entendi. Então eu vou perguntar para o pessoal do chat. Vocês entenderam, Marcos? Bem, vocês entenderam, poste aí depois a explicação, se diverge de tudo aquilo que eu citei, inclusive, para deixar claro, Marcos fez uma observação talvez um pouco crítica de eu estar citando muito o livro dele, mas eu fiz isso justamente para que não ocorresse esse tipo de coisa que eu vi que é um modus operandi. Permita-me, Marcos, dizer que você faz isso consistentemente em vários debates, dizer que as pessoas não entenderam, a meu ver. E é isso que eu fiz, eu trouxe as suas próprias citações literais, eu tenho aqui os desenhos, eu só não pude apresentar os slides, mas eu tenho vários deles aqui recortados e mostrando as suas definições, inclusive quando elas contradizem a própria, quando mostram que você não entendeu a própria definição da Trindade, eu já mencionei isso. Enfim, então, na parte da geração do filho, o máximo que você talvez consiga conectar, e eu acho que Hebreus 5 não é nem o ponto mais polêmico, são os pontos, e está lá no seu livro, quando você vai lá para Provérbios, né, capítulo 8, quando tenta mostrar o filho antes dele ser encarnado, e ali a minha explicação para manter a minha visão, que é mais ou menos a do William Lane Craig, é que ali é uma espécie de perfeito profético. Ele fala do filho, mas claro que no sentido da geração terrena, mas antes de ser gerado. E isso você vê também em termos como diz assim, que Cristo é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Também trabalha a mesma dinâmica. Mais uma vez, eu também não tenho problema, caso alguém defenda, que haja um relacionamento de pai e filho, forma condescendente de linguagem, como o Frank Ferreira explica. Também é uma outra vertente plausível. Ok, agora é a última pergunta. Eu estarei fazendo depois, se vocês comentarem, mas agora é a réplica do Marcos. Fica à vontade, Marcos. 3 minutos. Olha, eu perguntei uma coisa bem simples, né? E uma das coisas que o professor respondeu, em Hebreus 1:5, onde ele acha que se aplica, né? Se essa geração... Mas eu perguntei quando Jesus se torna filho, porque esse texto está mostrando que é na ressurreição. Ou seja, Jesus não é filho nem quando nasceu no ventre de Maria, não era filho no passado, mas ele não tem problema de Jesus ser chamado de filho lá na eternidade com o descendente, como ele diz, ou seja, funcionalmente é a palavra, como ele diz que eu sou ambíguo, né? Para quem está em casa, ele quer dizer assim, tem a função de filho, mas não é filho de fato. Ele é adotado como filho, né? E essa definição ela é classificada como heresia, né? Com todo respeito, evidentemente, eu não quero chamar aqui o nome de herege. Então, o que acontece? E aí eu volto a dizer, essa doutrina, ela não tem base histórica, ela não tem base dentro da tradição, aonde sequer há uma relação de contrários, porque todo modelo, aí eu volto a dizer que, não, essa é questão de se foi gerado ou não vai gerar problema para refutar a homofobia. Eu vou dar um exemplo aqui da fala do professor, ele botou assim para mim na conversa. Deixa eu ver aqui. Concordo com você, pois realmente você está mais coerente do que a Trindade clássica, pois você aceita as consequências. Ou seja, eu digo que foi gerado e a Trindade diz que foi gerada a clássica, mas quer anular a própria geração. E ele está concordando, porque, de fato, ou uma coisa foi ou não foi. Por exemplo, eu acho que o professor está mais coerente enquanto à lógica de dizer que não foi. Acho, enquanto à lógica. Concordo com ele? Não concordo. Mas dizer que foi, mas não foi, aí não dá. A mesma coisa, eu digo que houve uma geração. Essa geração ela tem que ser eterna, portanto não é temporal. Jesus não passa a ter uma função de filho. Jesus é filho porque foi gerado, certo? Essa geração ela precisa ser formal
e não funcional, certo? Para que ele seja filho. Se eu pego esse texto e faço uma aplicação que Jesus se torna filho quando ressuscita, eu estou anulando todo o testemunho do próprio Deus, que ele mesmo cita, inclusive diz que ali era Deus imanente, né, a voz no céu, né, dizendo, esse é meu filho. Mas não era filho, ele só se torna filho quando ressuscita. Então, assim, a gente tem problemas graves enquanto esse modelo de trindade, por ser anárquica, ela não tem uma estrutura de coordenação aonde você sabe de fato quem é Deus. Por exemplo, ele disse no começo da live, Pai é Deus, as três pessoas sozinho não é Deus. Eu disse, né, no livro, ele disse, não, cada uma das três pessoas sozinha é Deus. Claro, no modelo dele tem que ser, porque elas são autoexistentes em si mesmas, recaindo na cosmovisão triteísta. E aí, volto a dizer, se é perfeito, ou se as perfeições de Deus fossem infinitas, não poderia haver três pessoas que fossem autoexistentes em si. Ok, antes das considerações finais, eu quero fazer duas perguntas, uma para o Marcos Dias e uma para o Luiz. Para o Marcos Dias é o seguinte, Jesus, ele é Deus igual ao Pai, na sua visão? Sim, nós dividimos pessoalidade e divindade. E eu vou deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo aqui, enquanto pessoa, Jesus, olha, eu nem precisava dizer isso, eu gosto de dar base para as pessoas, eu falo de maneira clara, Jesus é menor do que o Pai, Jesus disse isso, meu Pai é maior do que eu, divindade não, então o Pai é gerado, o Filho é gerado, o Pai é ingerado, o Pai é um motor imóvel, é aquilo que move tudo sem que nada o mova. Então a gente volta na sucessão de eventos para trás, até chegar a uma causa primeira de tudo, esse é o Pai. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 8,6, certo? Agora, a divindade em Jesus não é menor, não é maior e não é igual. Como assim, pastor? Não é menor, não é maior nem igual. Se eu tenho uma menor, eu tenho duas. Se eu tenho uma maior, eu também tenho duas. Evidente. E se eu tenho igual, eu tenho duas de igual forma. Então, é a mesma divindade refletida, como diz o autor dos Hebreus, é o resplendor da glória de Deus. Então, ele resplandece, é o ser que ele é o ser que resplandece a glória de Deus. Expressa a pessoa de Deus por todos os atributos, mas o Pai é a fonte última da mesma. Não sei se você tem tempo, você tem sem tempo? Sem tempo, eu só quero entender bem a sua visão. Então, Jesus tem todos os atributos que o Pai em sua divindade? Em divindade, sim. Na sua pessoalidade, não. Onipotência, onisciência, onipresença, atemporalidade. A temporalidade, como causa última, aí a gente volta a dizer, o Pai sendo a fonte eterna do Filho, todos os atributos do Filho, o Pai é a causa última, certo? Então, por exemplo, se eu pego o livro, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um bem famoso aqui, deixa eu pensar um aqui, Granconato, por exemplo. Granconato diz assim, Mateus 24, que aquele dia e hora ninguém sabe, o que ele diz? Que existe coisas que o Filho, estou falando de um trinitário, não sabe as coisas que estão intratrinitárias, é o que ele diz, mas ele sabe extratrinitária, ou seja, no mundo contingente. Por quê? Porque o Pai não revelou ao Filho. O que ele está dizendo? Que o Pai é a fonte última até do conhecimento de Cristo. Se você pega o Leandro Bezerra, no livro O Verbo Encarnado, que trabalha a visão mais filosófica e agora fugiu outro nome assim, ele vai dizer que o Filho não sabia enquanto, olha o que ele diz, não sabia, qualquer coisa, duas referências bibliográficas aqui, ele não sabia enquanto ciência experimental, para quem não sabe, é aquela ciência que você aprende como homem mesmo, aprende a andar, andando, aprende a falar, falando, ou seja, como ciência humana, ele não sabia. Aí ele diz, mas pela ciência infusa, eu não nego, ou seja, eu acredito, eu defendo. O que isso quer dizer? Que não é onisciência. Ele mesmo, como trindade de ciência infusa, ou seja, Deus, o Pai, infundiu em Cristo o conhecimento. Então, ele pode saber de maneira infinita, a gente chama de onisciência, mas o Pai como sendo fonte última. Como diz, por exemplo, Apocalipse 1 e por aí vai. Né? Então, só para responder de maneira bem clara e pontual, já que o professor o Luiz hoje sair daqui entendendo o que é a nossa proposta. Não é possível que ele não vai entender agora. Então, a pergunta que eu iria fazer para o Luiz é por esse caminho mesmo. Luiz, o que você entende dessa visão do Marcos? É uma visão meio parecida politeísta, dois deuses, ou um unicista meio diferente? O que você entende dessa visão do Marcos? Eu quero marcar a parte 2 do debate, porque eu vejo que é importante,
o pessoal tentar entender a visão dele. O que você entendeu da visão dele, Luiz? Comenta aí. É a minha crítica desde o início, ó. O pessoal não entende, né? Nem o Jadson entendeu, Marcos. Né? Mas, enfim, eu entendi, Marcos, eu entendi o que você quer dizer. Eu vi os seus desenhos, eu entendi, cara, que o pai, né, de fato, né, a divindade do pai se estende ao filho, e para mim isso seria idolatria. Eu sei que na sua visão não é, mas para mim é implicação, cara. Para mim é uma implicação de idolatria, porque é um outro ser. Jesus é um outro ser, o Espírito Santo não é um outro ser e Jesus é um outro ser. Essa é, na prática, a visão do Marcos. E que esse ser surgiu, né, veio a ser em algum momento. Se eu falo em algum momento, o momento exige tempo. Se exige tempo, então Jesus não é eterno, não criou todas as coisas. Enfim, então, todos esses argumentos. Só uma clarificação do meu ponto também, já que eu tô com a fala, em relação a gerar e filho, eu defendo que Jesus é filho desde o nascimento, desde a encarnação. A minha questão é que quando fala de gerar, a única conexão que eu vejo de gerado é na ressurreição. Esse filho, ele é gerado como rei na ressurreição lá em Hebreus 1, esse é meu ponto. Mas como eu falei, eu não vejo nenhum problema da geração eterna daqueles que defendem ortodoxamente, né, que o filho tenha sido eternamente filho numa relação com o pai, se entra por essa linha. O meu ponto, a minha crítica com eles é nesse ponto do gerar, entendeu? Porque gerar, para mim, exige tempo, exige uma ação que vem de um ponto até outro, até uma crítica construtiva a eles, e esse ponto do gerar que eu acho problemático e não bíblico, que teria que ser revisto. Agora, voltando aí à parte do Marcos, o que eu sugiro é isso, tem que saber de fazer um outro debate, né? A gente guardou tanto aí esse primeiro debate, podemos fazer outros. Então, eu quero sugerir, como esse tema foi aberto, né? Foi um tema amplo, um tema específico, tipo a ontologia da Trindade é coerente? Aí vocês vão trabalhar a questão ontológica da doutrina da Trindade, se é coerente. Ou a questão também assim. O monoteísmo absoluto é bíblico? E aí já foca só naquilo que o Marcos defende. Porque ficou amplo, né? Ficou tanto para tratar da Trindade, como também da visão do Marcos. Então, vamos fazer um debate bem específico sobre a ontologia da Trindade. Posso dar uma sugestão? Assim, eu não quero aproveitar meu tempo e ser injusto e falar alguma coisa de doutrina aqui e tal. Não quero. Agora pode comentar, pode comentar. Só um ponto, né? Eu acredito assim, ó. Se a gente for falar de ontologia, necessário a gente tem que dominar o que aquela linha é, certo? Tem que ter um domínio sobre, por exemplo, é um ser, é 3 seres, por exemplo. Eu não tenho problema de trabalhar. A maioria das minhas perguntas era sobre questões ontológicas. Com todo respeito, como eu vi que o professor não entendeu algumas questões, tudo bem. Tanto que algumas coisas aqui eu refiz aqui perguntas mais simples, né? Mas seria bom, porque assim eu e o professor Luiz, a gente parte de um pressuposto, tudo bem, na cabeça dele e na minha. Por exemplo, na minha cabeça, ele crê no triteísmo. Na cabeça dele, eu tô metendo idolatria e adorar Jesus. Então, tudo bem. Aí existem as explicações. E quem vai fazer a diferença é o público. O que eu quero dizer com isso? Que eu acredito que se trabalhar a ontologia, trabalhar, focar mesmo, peraí, tá bom, é um Deus, é uma essência que é as 3 pessoas, como isso se dá? Eu preciso entender como isso se dá, porque eu tenho explicação para minha linha. O Luiz tem que ter explicação para a linha dele. Por exemplo, os trinitários clássicos, eles têm a definição. Então, assim, se eles têm, o professor deve ter também a dele, porque aí a gente desenvolve. Né? Sim, eu compreendo. E aí, Luiz, o que você acha aí desses temas que eu sugeri? Vamos conversar com calma aí, a gente escolhe um aí, ou um grupo deles que seja, contanto que seja mais focado. Sim, tem que ser específico, porque esse debate ficou bem aberto. Então, ficou alguns pontos soltos, mas na parte 2 aí, no próximo debate, vai ficar mais claro. Vamos conversando, a gente bola uma coisa aí bacana, até na forma do debate. De repente, a gente abrir um momento aqui para subir outras pessoas para a gente conversar, tanto do lado do Marcos como do meu lado aí, favor e contra. Acho que vai ser legal. Sim, eu também vejo que é legal um momento de vocês interagirem, sem essa questão formal, chamei informal, porque às vezes você quer interromper e já fazer a pergunta na hora. Mas você pode fazer, claro, tudo dentro do respeito. O Marcos é respeitoso, eu também acho que sou bem tranquilo com isso, a gente conseguiria dialogar tranquilo. Ok, então vamos para as considerações finais. Marcos, 3 minutos, fica à vontade, pode divulgar o seu livro, seu canal, beleza? Olha, meu nome é Marcos, todo mundo sabe, né? Eu escrevi, essa aqui é uma coletânea dos livros que eu escrevi, tá um pesadinho aqui, né? Eu escrevi 36 obras, tá? São 36 ao todo, desde devocionais, sobre casamento, é uma trilogia sobre casamento, e esses aqui é uma coleção.
o que eu digo para quem tem as edições finais, sabe que depois que eu concluí os 6 livros, nós retrabalhamos toda a estrutura e a exologia é dividida em 2 etapas. A primeira etapa, que é o Trinitas, Deus e Morfe, ou Morfê, né? E Monoteísmo Absoluto. Ele é para quem está começando, são os 3 livros para quem está começando, entendendo a base. E nós temos 3 últimos livros, que e está lá, desde o primeiro livro você vai ver que tem essa classificação, que é a Morfia no Antigo Testamento, a Morfia na Filosofia e o Tratado da Morfia. Esses 3 livros é o suprassumo da nossa doutrina. Quem lê isso aqui, se não entender, não entende mais nada. Já os outros, nas próprias notinhas de rodapé, você vai ver a gente dizendo, é um livro para quem está começando, eu não vou trabalhar terminologias difíceis, porque a gente trabalha uma escala, como se fosse um curso, onde você sai do básico até o avançado, certo? Dito isso, quero agradecer a oportunidade, né? Eu acredito fielmente no que dizem vários teólogos, como James Gunn, entre outros, que não se pode trabalhar aspectos helênicos e posteriores ao pensamento do autor, né? E eu acho que é aqui que se erra muito, é quando você pega um texto, está dizendo algo, você quer atribuir características helênicas, né? Uma essência, e isso é alheio ao pensamento judaico, é alheio, o professor professor de hebraico, tem certeza que ele sabe disso, é alheio qualquer tipo de coisas nesse sentido. Dito isso, o que eu posso dizer, só existe um Deus, este é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que se revela por meio do Filho, que é a expressão da própria divindade, não é a mesma pessoa, é outra pessoa, que tem nele a expressão, né, como diz o autor dos Hebreus, a expressão do seu ser, ele é o resplendor, é o reflexo da glória do próprio Deus. Então Deus, por ser transcendente, ele reflete em Cristo essa glória que se manifesta de maneira imanente. Este Jesus é o mesmo Deus que aparecia no Antigo Testamento, todas as vezes que nós víamos agindo ali como pessoa, era Jesus Cristo que aparecia, não que ele é o Pai, mas é o agente de Deus no mundo criado. E o Espírito Santo é a manifestação dele, né, é a Shekinah, é a glória, não é uma terceira pessoa, porém carrega atributos de um ser pessoal de forma clara e evidente pós-morte e ressurreição de Cristo, porque o mesmo Jesus disse que ele era o outro Consolador, ou seja, essa outra forma de consolação. E eu não estou dizendo que ele é o Pai ou é o Filho, literalmente, que não é essa a nossa doutrina. Tá bom? Ok, valeu aí pela participação, Marcos, e vamos agendar o próximo debate. Luiz, 3 minutos, fica à vontade. Você está com a palavra. Liga o microfone, divulga o seu livro também, Luiz, fica à vontade, vai lá. Liga o microfone, meu amigo. Opa. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá, agora tá. E tava solto, que tava aberto aqui, mas não tava saindo a voz. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade, Jadson. Valeu, Marcos. Finalmente ocorreu, né, o debate. Ensaiamos muito aí, mas deu certo. E espero que seja produtivo aí para os nossos ouvintes. Em resumo, né, gente? Para mim, aqui ainda continua muito claro, a única opção viável diante do que a Escritura diz, eu não quero. A gente tenta simplificar e às vezes fica de um lado, fica de outro, e aí distorce as partes da Bíblia que só a doutrina da Trindade se encaixa realmente. Por outro lado, o que eu vejo na visão do monoteísmo absoluto proposto por Marcos, eu tenho respostas que não encaixam com a Bíblia. Alguém que antes não era, pode vir a ser e se tornar Deus? Na teologia do Marcos, sim, pois Jesus se tornou Deus. Um ser transcendente pode aparecer imanentemente ao lado de outra ação sua também, igualmente imanente, na teologia do Marcos, pelo que a gente vê na Bíblia, confrontando, sim. Deus pode requerer que uma pessoa que surgiu seja adorada? Na teologia do monoteísmo absoluto, sim. Mas na teologia bíblica, Cristo, né, o Pai, o Filho e o Espírito, a nosso ver, é um Deus. Nós também defendemos o monoteísmo. Há um único Deus. E esse Deus consiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. E o Aldato Lourenço fala, né? As coisas criadas, tem muitas coisas 3 em 1 no próprio universo. Enfim, tem muita coisa interessante. Enfim, eu quero agradecer e falar um pouco do nosso trabalho. Eu tenho o canal Teólogos, o TH, Teólogos Luiz Eduardo. Tem um livro, estou até mandando no chat para quem quiser, que é o Comentário Trinitário da Bíblia Sagrada. E tem mais um agora, eu também sou da primeira turma de Teoria do Design Inteligente. O chat não aceita aí, mas só procurar depois. A Origem, eu escrevi, né, teve um prefácio ali do Rodrigo Silva, embora eu tenha reservas teológicas com ele, mas é um cara interessante que defende algumas coisas e concorda conosco, né?
né, lá ali em relação ao livro. E o próprio Marcus Eberlin também faz os comentários dentro do livro. É um livro que fala sobre a existência de Deus do ponto de vista da teologia, filosofia e ciência. Escrevi junto com o mestre Leilton e o Dr. Tom. Então, alguns dos nossos trabalhos. Nos dá uma força aí, se inscreva no canal. Tem muita coisa boa aí, se Deus quiser, para a gente ainda fazer. Tem a segunda edição do meu livro, do Comentário Trinitário, que eu já estou preparando, e muitas outras coisas. Enfim, eu quero terminar com alguns versículos de menções triádicas, né? A própria bênção apostólica fala disso, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito seja com todos. Ou lá no Antigo Testamento, para quem fica criticando aí o professor de hebraico, né? Yevarecha Adonai Veijmerecha, Yair Adonai Panavelecha, Viruneca, Issa Adonai Panavelecha, Veasem Lecha Shalom, e tantos outros textos que a gente poderia citar. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo ao sair da água, né, Jesus viu o Espírito como pomba e ouviu uma voz do céu: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Que Deus abençoe e que possamos seguir a Escritura. Amém. Então, galera, esse foi o debate de hoje. Eu quero pedir você que está assistindo, deixe o seu comentário, beleza? E aí, quem que defendeu uma doutrina bíblica? O Marcos ou o Luiz? Vamos fazer bombar esse vídeo. Deixe aí seu comentário, o que você achou da discussão. E aguardem a parte 2. E é isso aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Luiz. Até o próximo debate, se Deus permitir. Tchau, tchau, galera. Falou.